Capítulo 1121. Sem preocupações com as consequências. King Lin olhou para Wang Lin e disse lentamente: o professor ficou gravemente ferido naquela época e teve que lutar contra Tajia e Beilo depois. Mesmo atualmente, Tajia invadiu meu corpo. Embora eu não esteja completamente sem energia, preciso entrar no cultivo de portas fechadas para curar. Eu também aprendi sobre o estado do sistema, estrela do vazio brilhante com seu irmão mais velho, Wang Wei. É um caos completo. Este novo reino celestial da chuva se tornará uma terra para meus discípulos. O portão Reino Celestial Real foi selado, então ninguém mais pode entrar aqui. Se você tem amigos e parentes, pode trazê-los aqui para viver no reino celestial da chuva. Uma vez que o cultivo de seu professor tenha se recuperado, podemos trazer o reino celestial de volta à sua antiga glória. Enquanto King Lin falava calmamente, seu olhar encontrou o de Wang Lin. Wang Lin ponderou por um longo tempo e disse suavemente: o mestre conhece deuses antigos. A expressão de King Lin era normal e acenou com a cabeça. Não sei se o atual mestre pode resistir a um antigo deus de 8 estrelas. Com linhagem real. Wang Lin olhou para King Lin, sua voz ainda baixa. Ouvindo a palavra linhagem real, King Lin ponderou um pouco e disse: presumo que você esteja falando do antigo deus Tusi no planeta Suzaku. Wang Lin não ficou surpreso. Afinal, King Lin era o imperador celestial, e Tusi existia desde o reino celestial. Era razoável que King Lin soubesse. Quando estava no auge, nunca o considerei uma ameaça, mas por alguns motivos especiais, nunca fui verificar. Agora só tenho força para um ataque. Até ele seria forçado a recuar depois de receber meu único ataque. Força para um ataque. Wang Lin deixou escapar um sorriso amargo ao entender o significado por trás das palavras de King Lin. King Lin estava muito ferido e só tinha força para usar um ataque no momento. Embora esse ataque pudesse deter Tu Sen, não poderia ser usado. Mesmo se o inimigo fosse forçado a recuar, isso tornaria o futuro perigoso. King Lin ponderou um pouco e disse lentamente: eu fui enredado pelo antigo diabo Tajia por muito tempo. A passagem para o exterior será aberta em breve. Devo recuperar rapidamente meu cultivo máximo. Caso contrário, meu reino selado será eliminado. No entanto, se você precisar de mim, posso usar esse ataque para você. Wang Lin balançou a cabeça enquanto olhava para King Lin e disse: professor, que calamidade o reino celestial enfrentou naquela época? Wang Lin tinha essa pergunta em seu coração por mais de 1000 anos. Ele ainda não sabia o motivo. Havia um toque de frieza nos olhos de King Lin e então a amargura emergiu. Tudo era por causa do portão para o céu. King Lin não queria dizer mais nada, e sua expressão se tornou ainda mais complexa. Wang Lin abaixou a cabeça e disse lentamente: na caverna do professor, conheci o sagrado ancestral do clã Tatuagem. King Lin ponderou um pouco e disse suavemente: você acredita nas palavras dela? Wang Lin não falou. A batalha entre o exterior e o reino selado durou muito tempo. Você saberá sobre isso no futuro. King Lin soltou um suspiro e encerrou o assunto. Vá trazer seus amigos e parentes aqui. Com o professor aqui, posso mantê-los seguros. King Lin olhou para Wang Lin e bondade apareceu em seus olhos. Wang Lin acenou com a cabeça antes de hesitar um pouco, então sua mão direita alcançou o vazio. Uma rachadura apareceu e um caixão de cristal voou lentamente para fora. Professor. Você reconhece este caixão? Wang Lin estava nervoso enquanto olhava para King Lin. Na verdade, havia outra razão pela qual ele queria salvar King Lin de lado do veneno de Situna e do desejo de Zoe. Esse motivo foi para encontrar informações sobre este caixão. Os olhos de King Lin se estreitaram e ele naturalmente viu o nervosismo de Wang Lin. Ele olhou cuidadosamente para o caixão antes de ponderar um pouco e assentir. Se o professor não estiver errado, este deve ser o caixão que evita o céu. A mente de Wang Lin tremeu e sua respiração ficou difícil. Este caixão que evita o céu não é dos primeiros reinos celestiais, veio do antigo reino celestial. Há rumores de que ela pode ressuscitar os mortos, mas isso é apenas um boato. Porém, se você conhece o canto para operar este caixão, deve ser possível trazer de volta um fragmento de alma. No entanto, Teacher não conhece o canto. As palavras de King Lin deram esperança a Wang Lin, mas também fizeram suas esperanças se despedaçarem. Foi como se um martelo celestial tivesse atingido seu peito e o rosto de Wang Lin ficou pálido e amargo. Se King Lin não conhecesse o canto, então Quen. No entanto,
King Lin olhou para Wang Lin. Wang Lin respirou fundo enquanto olhava para King Lin. A esperança em seus olhos foi reacendida. O professor uma vez ouviu que o caixão que evita o céu apareceu pela primeira vez no reino celestial relâmpago e pertencia ao imperador celestial Zixia. O nível de cultivo de Zixia estava logo abaixo do meu e acima do de Baifan. Ela pode ter sobrevivido ao colapso do reino celestial relâmpago ou ainda ter discípulos deixados para trás. Você pode conseguir encontrar o canto do cofim que evita o céu com ela. Mesmo que você não consiga encontrá-la, está tudo bem. Assim que meu cultivo se recuperar, com certeza vou ajudá-lo. Wang Lin se levantou e juntou as mãos. Ele já estava satisfeito em receber uma resposta como esta. Vá, pegue as pessoas que você acha que são importantes, e traga-as aqui. Posso ajudá-lo a mantê-los seguros. King Lin parecia cansado enquanto falava e ergueu a mão direita. Ele acenou com a mão direita e uma runa apareceu. Atingiu a palma direita de Wang Lin e penetrou em seu corpo. Quando você quiser retornar, ative esta runa. Wang Lin acenou com a cabeça e olhou para King Lin. Ele então guardou o caixão que evita o céu e saiu. Os cultivadores, que costumavam se mover através do Aliança Star System, desapareceram. A maioria dos cultivadores de várias forças tinha ido para o planeta Suzaku. Nesse momento, um raio de luz cruzou o céu. Wang Lin estava muito calmo enquanto voava à frente. Embora o despertar de King Lin e a formação do novo reino celestial da chuva não tenham resolvido seus problemas, fez com que ele não precisasse se preocupar com as consequências. Ele iria enviar todos aqueles próximos a ele para o reino celestial da chuva. Com a promessa de King Lin, Wang Lin poderia relaxar. Ele não queria que King Lin o ajudasse contra Tu Sen. Embora isso eliminasse temporariamente a crise, como King Lin havia dito, ele só poderia vencer e não matar. Portanto, não haveria muito sentido. Eu ainda tenho que confiar em mim mesmo. Wang Lin entende que embora ele tenha salvado King Lin, ninguém poderia ajudá-lo quando ele enfrentasse uma crise real. Ele não tinha mais parentes reais neste mundo. De repente, havia uma pessoa. Wang Lin se lembrou claramente de que quando sua mente se espalhou pelo sistema estelar devido à conta de desafio do céu, ele viu Zorro no reino brilhante do vazio. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele deu um passo à frente. Ondulações apareceram sob seus pés e ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava diante de um planeta abandonado muito longe. Não havia nada de anormal nesse planeta de longe, mas Wang Lin sabia que a matriz de transferência para o reino do vazio brilhante estava aqui. Fosse para entregar o jade que o velho divino imperador lhe dera ou para levar Zorro embora, Wang Lin tinha que vir para este reino do vazio brilhante, embora não estivesse disposto a enfrentar Mu Bingmei. Olhando para o planeta à distância, Wang Lin soltou um suspiro, mas não parou. Ele entrou diretamente na atmosfera do planeta e pousou nele. Recordando o que viu no passado, Wang Lin voou em direção ao local da matriz de transferência. No entanto, apenas quando seu sentido divino detectou a matriz de transferência, 4 auras poderosas apareceram ao redor de Wang Lin, impedindo-o de avançar. Ao mesmo tempo, uma voz gelada ecoou. Este é um lugar proibido. Se você der mais um passo, não importa de onde você é, você será destruído. Wang Lin franziu a testa ao parar e disse, não estou aqui para lutar. Eu vim entregar um jade ao reino do vazio brilhante em nome do velho imperador divino Pássaro Vermilion. As auras ao redor dele enfraqueceram um pouco e a voz fria ecoou mais uma vez. Deixe o jade para trás e fuja. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin. Ele podia dizer claramente que essas 4 auras pertenciam aos cultivadores do Nirvana Skrier. Ter o Nirvana Skrier cultivando a guarda do portão mostrava que o reino do vazio brilhante não era mais fraco do que qualquer outro poder da aliança. No entanto, esses 4 cultivadores eram um pouco arrogantes. Mesmo que eles tivessem detectado que Wang Lin era um cultivador do limpador do Nirvana, suas palavras ainda eram duras. Era provável que, a menos que um cultivador do Nirvana Shatterer aparecesse, eles não mostrariam nenhuma cortesia. Ele já não tinha nenhum sentimento bom em relação ao reino do vazio brilhante, mas tinha vindo aqui com o propósito de levar Zorro embora. Depois de refletir um pouco, Wang Lin suprimiu sua raiva e disse calmamente, além de entregar o jade, quero conhecer Mu Bingmei. Depois que ele falou, uma risada ecoou mais uma vez e a voz fria apareceu mais uma vez. Para entrar no reino do vazio brilhante, você deve tirar um jade de convite. Você tem. Wang Lin franziu a testa e disse calmamente,
Não tenho. Vou incomodá-lo, senhor. Sem esperar que Wang Lin terminasse, a voz fria interrompeu imediatamente Wang Lin com um tom impaciente. Se você não tiver um convite de Jade, não poderá entrar. A frieza nos olhos de Wang Lin ficou ainda mais forte, mas ele a reprimiu ainda mais. Ele disse calmamente, gostaria de incomodá-lo, senhor, para enviar uma mensagem, apenas diga. Não há mais tempo. Esta é a última vez que estou dizendo para você sumir. Esta foi a segunda vez que Wang Lin foi interrompido por uma voz fria. A aura de matar irrompeu de seu corpo e a intenção de matar encheu seus olhos. Depois de ponderar por um momento, ele reprimiu mais uma vez e disse calmamente, vou incomodá-lo, senhor, para enviar uma mensagem. Basta dizer que Wang Lin chegou. Se você tiver coragem, pode tentar se intrometer. A voz estava cheia de impaciência. Se não fosse pelo fato de Wang Lin ser um cultivador do Nirvana Cleance, ele não teria sido tão educado e já teria atacado. Wang Lin sorriu de raiva. Ele realmente não achava que os 4 porteiros do Reino Brilhante do Vazio seriam tão arrogantes. Bombom. Frieza apareceu nos olhos de Wang Lin, quando ele deu um passo à frente e acenou com a mão direita. Um mar de chamas apareceu no céu, colorindo-o de vermelho brilhante, e o fogo choveu do céu. Seu corpo tremeu e ele apareceu a 300 metros de distância e apontou para a frente. As chamas desabaram. O lugar para onde Wang Lin apontava se retorceu e um velho de cabelos brancos se esquivou com uma expressão sombria. Ao mesmo tempo, o espaço circundante se torceu e as 3 pessoas restantes também apareceram. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1122, Zorro. Capítulo 1122, Zorro. Qualquer um que se atrever a entrar na Terra Proibida deve morrer. O velho de branco gritou enquanto rapidamente recuava para os outros 3 para sitiar Wang Lin. Sua mão direita bateu em sua bolsa de contenção e tirou um jade. Ele estava prestes a esmagá-lo. A frieza apareceu nos olhos de Wang Lin e ele deu um passo à frente. Ondulações ecoaram e, em um piscar de olhos, ele apareceu diante do velho. Seu dedo apontou para o meio das sobrancelhas do velho. Wang Lin poderia facilmente matar um cultivador de Nirvana Skrier. As pupilas do velho encolheram e se encheram de choque. Ele queria recuar, mas não era poderoso o suficiente para recuar de Wang Lin. O dedo de Wang Lin moveu-se como um relâmpago, perseguindo o velho, e eu passei por entre as sobrancelhas dele. O velho tossiu sangue e sons de estalo vieram de dentro de seu corpo. Então seu corpo desabou. Sua alma original queria escapar, mas foi capturada por Wang Lin. O jade que ele queria esmagar caiu na mão de Wang Lin. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Foi tão rápido que fez com que os 3 homens restantes tremessem. No entanto, eles eram todos veteranos em batalha e se dispersaram imediatamente após um momento de choque. Um deles gritou rapidamente, S8 formação. Depois que ele falou, os 3 formaram um selo e uma poderosa onda de energia original se reuniu diante deles para formar um machado gigante que atingiu Wang Lin. Ao mesmo tempo, os 3 deram um tapa em suas sacolas de contenção. Um batedor e contas de jade apareceram diante de 2 deles. O batedor era totalmente preto e, sob o sela de seu mestre, os fios do batedor estendiam-se. Eles eram como espadas de seda que avançaram na direção de Wang Lin. Os fios caíram como uma chuva de espadas e agitaram a energia de origem do mundo enquanto caíam. O velho, que tirou as contas de jade, tinha 7 contas de jade de cristal liso flutuando diante dele. No momento em que as contas apareceram, os gritos dos bebês ecoaram por todo o mundo. Os rostos chorando de 7 bebês apareceram nas 7 contas, então eles desabaram e 7 almas infantis apareceram. Eles soltaram gritos tristes enquanto atacavam Wang Lin de 7 direções diferentes. O último homem não tirou um tesouro, mas um jade. Ele estava prestes a usar o tempo que seus colegas haviam comprado para esmagar o jade e enviar informações de volta ao Reino Brilhante do Vazio. Os 3 obviamente cooperaram por um longo tempo e inesperadamente não precisaram falar enquanto agiam. Se Wang Lin fosse um cultivador de limpeza de Nirvana comum, embora ele não se importasse com os ataques de 3 cultivadores de Nirvana Skrier em estágio avançado, eles teriam dificuldade em impedir que um deles esmagasse um jade. Afinal, os 3 estavam muito acostumados a lutar juntos e não dariam à outra parte a menor chance. No entanto, eles estavam enfrentando Wang Lin. Wang Lin nem olhou para esses ataques. Ele acenou com as mangas e fez o mar de chamas aumentar e imediatamente soprar para longe os bigodes negros.
Ao mesmo tempo, Wang Lin apontou para frente e disse suavemente, pare. Com uma palavra, a lei do mundo desceu e todos os feitiços pararam. Nem mesmo os 3 velhos conseguiram se mover e seus rostos ficaram pálidos. Eles observaram Wang Lin se aproximar e pegar o jade do terceiro velho. Wang Lin acenou casualmente com a mão e o velho tossiu sangue. Sons de estalo vieram de seu corpo, então seu corpo entrou em colapso e sua alma de origem foi levada por Wang Lin. Eu originalmente não queria atacar, mas vocês foram longe demais. Wang Lin acenou com a mão direita e o corpo de um dos outros 2 anciãos desabou. Ele não foi capaz de escapar de sua alma original sendo coletada. Seu olhar caiu sobre o último ancião. Houve um lampejo de intenção de matar nos olhos de Wang Lin. Alguém que refinou um tesouro com as almas de bebês não pode ser perdoado. O último ancião foi o que enviou as 7 contas de jade, e seus olhos estavam cheios de medo. Wang Lin era muito mais poderoso do que sua compreensão dos cultivadores do Nirvana criam ser. Se eles soubessem que Wang Lin era tão poderoso, não teriam ousado ser tão arrogantes. Eles não achavam que haviam provocado um cultivador tão terrível. No entanto, o que o fez relaxar foi que, embora Wang Lin tivesse destruído os corpos de seus companheiros, ele não danificou suas almas de origem. Isso significava que Wang Lin também precisava se preocupar com o reino brilhante do vazio, mas as palavras de Wang Lin fizeram seu coração tremer. Ele observou Wang Lin se aproximando, impotente, e o dedo de Wang Lin foi para o meio de suas sobrancelhas. Quando o dedo de Wang Lin cobriu sua visão, a dor encheu seu corpo. Chamas brancas surgiram da ponta do dedo de Wang Lin e cercaram o velho. Não houve grito, mas o corpo do velho se transformou em cinzas negras em um instante, incluindo sua alma de origem. Dos 4 cultivadores do Nirvana Skrier, 3 foram capturados e um foi morto. Mesmo até o final, nenhum deles foi capaz de esmagar o jade. Sem o controle deles, o machado se dissipou na energia de origem. Quanto ao batedor, foi reduzido a nada pelas chamas. Essas 7 almas tristes de bebês estavam cheias de confusão. Quando Wang Lin viu aquelas almas de bebês, seu coração estremeceu e ele se lembrou do passado. Ele acenou com as mangas e um vórtice apareceu para absorver as 7 almas do bebê. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele chegou ao lado da matriz de transferência. Ele entrou na matriz de transferência e se agachou para mexer nela. Então a formação se iluminou e a energia da origem surgiu de todas as direções. A formação foi ativada e Wang Lin foi envolvido pela luz. Um momento depois, a luz desapareceu e a formação estava vazia. O brilhante Void Realm pertencia a um novo espaço que havia sido aberto. Este lugar era muito bonito e quase não era diferente do reino celestial. A única diferença era que não havia energia espiritual celestial aqui. Em vez disso, ele foi preenchido com uma rica energia de origem. As montanhas perfuraram o céu e os rios correram. Havia pequenos animais brincando e guindastes voando pelo céu. A terra estava cheia de harmonia. Havia uma enorme formação na parte norte do Reino do Vazio Brilhante. Esta era a entrada para o Reino do Vazio Brilhante e, neste momento, havia um menino sentado do lado de fora do raio de transferência. Embora esse menino parecesse jovem, havia uma sensação ancestral nele. Era óbvio que ele só parecia um menino devido ao seu método de cultivo. Ele estava sentado lá quando de repente abriu os olhos. Ele murmurou algumas palavras e olhou para a formação. Ele viu o estrondo da formação e a luz brilhar antes de atingir um pico em um instante. O espaço acima da formação começou a se torcer. Não demorou muito para que a luz da formação diminuísse e o som diminuísse gradualmente. Uma pessoa apareceu acima da formação. O menino estava um pouco preguiçoso, mas seu corpo enrijeceu de repente. Ele de repente se levantou e recuou antes de olhar para a pessoa que saiu da formação. As pupilas do menino encolheram e ele disse, há um cheiro de Blue Day em seu corpo. Wang Lin já tinha visto o reino brilhante do vazio quando ele veio aqui com sua mente. Quando ele saiu da formação, ele olhou para o garoto e calmamente cruzou suas mãos. Peço-lhe, Senhor, que envie uma mensagem de que eu, Wang Lin, vim em nome da seita divina do pássaro vermilion para entregar um jade. O menino franziu a testa e seu olhar ficou frio quando ele disse suavemente, você tem coragem. Já se passou muito tempo desde que alguém se atreveu a invadir o reino brilhante do vazio. Ao ouvir as palavras do menino, Wang Lin soltou um suspiro e simplesmente ignorou essa pessoa. Seu senso divino se espalhou pelo reino do vazio brilhante e enviou uma mensagem.
Júnior Wang Lin veio entregar um jade do velho imperador divino pássaro vermilion. Os olhos do menino levantaram, mas ele não atacou. Ele continuou a observar Wang Lin. Nesse momento, vários sentidos divinos tomaram conta, incluindo os cultivadores do Nirvana Shattere. Alguns deles poderiam matar Wang Lin. Wang Lin ousou vir para o reino do vazio, brilhante porque estava confiante. O velho imperador divino pássaro vermilion não o machucaria. Já que ele foi convidado a entregar um jade, então o jade naturalmente não lhe traria nenhum perigo. Wang Lin não tentou ver o que havia dentro do jade. Ele sabia que era melhor não saber algumas coisas. Além do velho imperador divino pássaro vermilion, a runa que King Lin havia dado a Wang Lin o fazia não se preocupar. Enquanto ativasse a runa, ele retornaria ao novo reino celestial da chuva. Zorro estava sentado no pico de uma montanha, cultivando no reino brilhante do vazio. A Litruit estava ao lado dela, olhando preguiçosamente para as nuvens. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Nesse exato momento, o sentido divino de Wang Lin chegou. O corpo de Zorro estremeceu imediatamente e ela abriu os olhos de repente. Tio! Até o corpo do pequeno branco tremia e ele rapidamente se levantou e olhou para longe. O rostinho de Zorro estava vermelho brilhante. Era óbvio que ela estava muito animada. Ela estava procurando por Wang Lin há muito tempo e, agora que ouvira a voz de Wang Lin, como poderia não estar animada? Sem qualquer hesitação, ela se transformou em um raio de luz e voou em direção a esse sentido divino. Litluit seguiu Zorro. Sua grande cabeça balançava e ele estava em guarda. Ele ainda tinha muito medo daquele cultivador que o amedrontava no passado. Depois que Zorro saiu, uma mulher extremamente bonita apareceu do vazio onde Zorro estava. Ela silenciosamente olhou para frente com uma expressão complicada e amarga. Ela ergueu os pés e deu um passo à frente. Wang Lin apenas esperou ali depois de enviar seu sentido divino. Não demorou muito para que alguns raios de luz voassem e eles se transformassem em cultivadores antes de Wang Lin. Todos eles tinham níveis de cultivo variados, e o mais fraco estava no estágio inicial do Nirvana Clancer. Eles olharam friamente para Wang Lin e não o consideraram digno de nada. O velho que tinha ido para a terra dos espíritos demoníacos com Mubing Me não apareceu. Era um homem de meia idade usando um manto dourado púrpura que apareceu do vazio diante de Wang Lin. O homem de meia idade estava cheio de majestade. Depois que ela apareceu, todos os cultivadores ao redor se tornaram muito respeitosos. O olhar do homem de meia idade passou por Wang Lin enquanto ele dizia lentamente: é raro o imperador, divino pássaro vermilion visitar o reino brilhante do vazio. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1123. Sinto muito. Capítulo 1123. Sinto muito. Quando Wang Lin parecia um homem de meia idade, ele só podia ver que essa pessoa era um cultivador do Nirvana Shattere. Wang Lin não disse mais nada quando sua mão direita alcançou o vazio, agarrou uma jade e a jogou. A expressão do homem de meia idade estava calma quando ele agarrou e expôs seu sentido divino. No entanto, ele ficou surpreso. Ele inesperadamente não foi capaz de ver o conteúdo deste jade devido ao seu nível de cultivo. No entanto, ele pôde ver que o material de que esse jade era feito não era simples. Ele continha um traço de origem do fogo. Junto com a identidade de Wang Lin, esse jade não era simples. Isso é. O homem ergueu a cabeça e olhou para Wang Lin. Wang Lin disse calmamente: o velho imperador divino pássaro vermilion encontrou um segredo na sede da aliança antes da morte. Ele me pediu para entregá-lo ao reino brilhante do vazio. O homem acenou com a cabeça e sabia que o assunto tinha que ser sério. Sua expressão tornou-se ainda mais digna quando ele juntou as mãos e disse: obrigado. Wang Lin acenou com a mão direita e jogou 3 almas originais para o lado. Os olhos das 3 almas de origem estavam todos fechados, eles estavam claramente sendo restringidos. Anteriormente, eu não tinha um convite de Jade e estava impaciente para entrar devido à importância da informação no Jade, então tive que forçar minha entrada. Enquanto Wang Lin falava, ele pegou outro Jade e jogou no homem de meia idade. Este Jade continha uma cena. Ele registrou claramente o que havia acontecido com os 4 porteiros do lado de fora. A meia-idade olhou para ele e disse calmamente: agradecemos ao Divino Imperador por ter lhes ensinado uma lição em nosso nome. No entanto, uma lição é uma lição, e matar uma pessoa do meu reino brilhante do vazio é um pouco irracional. Wang Lin disse calmamente: apenas um acidente. O homem olhou para Wang Lin e o esperou.
Este assunto é muito importante. Vou pedir ao Imperador Divino que, por favor, fique no reino brilhante do vazio por alguns dias. Espere até eu entregar o Jade. Antes que o homem pudesse terminar de falar, uma voz fria de mulher ecoou. Deixe ele ir. No momento em que esta voz apareceu, todos os cultivadores ao redor tornaram-se respeitosos. Até o homem de roxo tornou-se respeitoso. Mu Bingmei apareceu diante de todos e olhou para Wang Lin com uma expressão complicada. Ao mesmo tempo, 2 raios de luz vieram de longe e chegaram antes de Wang Lin. Os 2 raios de luz se transformaram em Zorru e Litruit. Zorru ficou ainda mais animado depois de ver Wang Lin. Tio. É você mesmo. Ponto de exclamação. Os olhos de Zorru se voltaram lidos e as lágrimas se acumularam. Ao ver Zorru, Wang Lin revelou um sorriso e acenou com a cabeça. Tio está aqui para buscá-lo. Zorru já havia crescido e percebeu que algo estava anormal, então não era hora de falar. Ela imediatamente chegou ao lado de Wang Lin. Quando ela olhou para seus cabelos brancos, seu coração doeu. Wang Lin olhou para Mu Bingmei. Ele ponderou um pouco e disse lentamente, vou levar Zorru embora. Mu Bingmei mordeu o lábio inferior e disse suavemente, todos vocês, saiam. Os cultivadores ao redor concordaram rapidamente e desapareceram sem deixar vestígios. O homem de roxo olhou significativamente para Wang Lin e também saiu. Logo, nenhum outro cultivador permaneceu além de Wang Lin, Zorru e Mu Bingmei. Mu Bingmei evitou o olhar de Wang Lin e olhou para Zorru. Ela disse suavemente, Zorru, depois de partir, lembre-se de cultivar diariamente. Zorru olhou para Wang Lin e depois para Mu Bingmei. Nesses anos, ela poderia dizer que seu professor foi muito bom para ela, especialmente quando seu professor a salvou. Se não fosse por seu professor, ela não teria sido capaz de encontrar Wang Lin novamente. Pensando em se despedir, o humor de Zorru caiu e ela balançou a cabeça e disse suavemente, professor, Huer se lembra de tudo. Não abandonarei meu cultivo. Além disso, Huer pode retornar a qualquer momento. Mu Bingmei revelou um sorriso amargo. Zorru não entendia que, depois que ela partisse, não teria chance de voltar, porque Wang Lin não permitiria. Eu sou seu professor você é meu discípulo. Já que você está prestes a sair, deixe o professor presenteá-lo com algo. Enquanto Mu Bingmei falava, ele tirou um grampo de cabelo de jade de seu cabelo. Ela olhou para ele com um olhar carinhoso e, em seguida, jogou-o em Zorru. Professor, isso? Zorru se assustou e inconscientemente percebeu. Ela parecia se lembrar vagamente de que Mu Bingmei havia dito que este grampo de cabelo era um tesouro muito poderoso e foi passado por seu próprio professor. Vem aqui, deixe o professor colocá-lo em você. Os olhos de Mu Bingmei revelaram amor por seu discípulo. Depois de anos juntos, ela desenvolveu sentimentos por seu discípulo. Zorru chegou obedientemente ao lado de Mu Bingmei. Wang Lin originalmente queria impedi-la, mas depois de hesitar um pouco, ele não falou. Ela enrolou o cabelo de Zorru e pessoalmente prendeu o grampo no cabelo. Mu Bingmei tocou suavemente a cabeça de Zorru. A frieza em seus olhos desapareceu e ela disse suavemente, você tem que se lembrar que você sempre será meu discípulo, meu único discípulo. O reino do vazio brilhante é seu segundo lar. Você pode ir. Professor. Lágrimas caíram dos olhos de Zorru. Ela tinha uma vaga sensação de que seu professor e seu tio se conheciam. Só que eles não eram amigos, mas inimigos. Ela temia que, uma vez que ela partisse, ela nunca veria seu professor novamente. Wang Lin revelou um visual complicado. Com sua sabedoria, ele podia ver que a relação professora-discípula de Mu Bingmei e Zorru não era falsa, mas ela não ousava acreditar tão facilmente. Ele pensou no domínio implacável de Liu Mei e disse, Zorru. Zorru olhou para Mu Bingmei enquanto ela recuava alguns passos e se ajoelhava. Ela fez uma reverência 3 vezes e gritou, mestre, o discípulo está saindo. Vá. Mu Bingmei mordeu o lábio inferior. Nesse momento, seu coração doeu muito, como se ela estivesse perdendo alguma coisa. Ela deu alguns passos para trás, forçou um sorriso e acenou com a cabeça. Wang Lin levou Zorru, que estava um pouco indisposto para sair, para a matriz de transferência e estava prestes a partir. Nesse exato momento, Mu Bingmei pareceu reunir toda sua coragem ao olhar para as costas de Wang Lin e dizer baixinho, Wang Lin, me desculpe. O corpo de Wang Lin estremeceu. Ele ficou dentro da formação, mas não a ativou por um longo tempo.
Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. O corpo de Mu Bingmei tremeu e 2 lágrimas caíram de seus olhos enquanto ela murmurava sem parar. Durante esses anos, a dor em seu coração a torturou até que ele estava prestes a desmaiar. Todas as noites, ela acordava de seu cultivo e uma inexplicável sensação de confusão a enchia. Liu Mei já está morto. Você não é ela. Não há necessidade de pedir desculpas. Wang Lin não se virou ao apalpar o peito. Seu coração doeu quando a memória de quando conheceu Wang Ping apareceu em sua mente. O bebê se encheu de ressentimento que olhou ferozmente para seu pai. Foi um pesadelo que Wang Lin jamais poderia esquecer. Liu Mei queria deixar sua figura no coração Dao de Wang Lin. Ela tinha conseguido, e até hoje ela ainda era bem-sucedida. Sinto muito. Sinto muito. O rosto de Mu Bingmei ficou pálido enquanto as lágrimas escorriam por seu lindo rosto. Quando suas lágrimas caíram no chão, pareceram produzir o som de alguém desabando. Wang Lin abriu a formação silenciosamente. Conforme o som da formação retumbava, a luz tornou-se intensa. Nesse exato momento, ele parecia ter se decidido. Ele parou a formação e disse algo baixinho. Você realmente quer vê-lo? copyright.novelflu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1124. Separação. Capítulo 1124. Separação. Wang Lin saiu com Zorru. Seus sentimentos complicados em relação a Liu Mei e as memórias do passado estavam enterrados profundamente em sua mente. Ele nunca quis tocá-los. No final, Mu Bingmei não viu Wang Ping. Wang Lin não queria adivinhar o que ela estava pensando e saiu. Foi como se uma barreira os tivesse dividido em 2 mundos quando a formação foi ativada. Era como se eles estivessem tão distantes, nem mesmo sonhos poderiam alcançar através da abertura. Se a maior distância do mundo não era vida ou morte, mas sim para ser esquecida, então mesmo essa distância parecia muito mais próxima do que a distância entre Wang Lin e Mu Bingmei. Parecia que a maior distância que se podia alcançar era ser incapaz de esquecer. Você quer esquecer, mas não consegue. Você quer procurá-lo, mas não tem direção. A única coisa que restou foi o tempo passando, fluindo pela escuridão da eternidade. Enquanto Mu Bingmei olhava para a figura que desaparecia na luz forte, as lágrimas escorreram mais uma vez. Ela queria ver Wang Ping, queria tocar seu filho e segurá-lo em seus braços. No entanto, ela não podia. Ainda mais, ela estava com medo. Uma falha apareceu em seu coração Dao devido a Liu Mei. Ela deveria ter eliminado essa falha. Mesmo que seu coração Dao estivesse incompleto, a falha teria desaparecido. No entanto, ela não sabia o que aconteceria quando visse Wang Ping. Seu coração Dao pode estar completo, ou pode entrar em colapso. Se sua vida pertencesse a ela mesma, ela teria percorrido o caminho sem hesitar se era certo ou errado. No entanto, como a brilhante santa do vazio, a maior parte de sua vida não pertencia a ela mesma. Apenas deixe tudo isso acabar assim. Mu Bingmei mordeu o lábio inferior e se virou lentamente. Sua figura parecia ainda mais solitária do que Wang Lin. O céu estava azul e o coração de Mu Bingmei também pareceu ficar azul. Era um tom de azul muito poderoso. O vazio do espaço era tão escuro que nem mesmo a luz das estrelas ao longe poderia chegar tão longe para cobrir a dor no coração de Wang Lin. Ele só podia deixar essa dor preencher seu corpo inteiro. Conforme a dor continua, talvez pare de doer. Wang Lin enviou Zorru para o novo real celestial da chuva M. Os olhos de Zorru ficaram relutantes quando Wang Lin esfregou a cabeça e revelou um sorriso gentil. Na época em que ele pegou essa garotinha e a criou, aos poucos ele teve a sensação de ser um pai. Depois de ver Zorru, Wang Lin pensou em Wang Ping e Lim Luan. Seja bom aqui e não desperdice seu cultivo. Você cresceu. Wang Lin olhou para a garota animada e a bondade em seus olhos ficou ainda mais forte. Tio. Era como se Zorru fosse feito de água, enquanto as lágrimas escorriam de suas bochechas sem parar. Ela agarrou com força a ponta das roupas de Wang Lin como fazia quando era criança. Ela temia que, se a deixasse ir, Wang Lin nunca mais voltaria. O tio não sabe se trazer você aqui é certo ou errado, mas o tio não pode ficar tranquilo se você estiver com Mu Bingmei. Wang Lin suprimiu gradualmente a dor em seu coração e olhou gentilmente para Zorru. Esta criança o acompanhou por muitos anos. Se o tio nunca mais voltar, pequeno Huer, você pode ir encontrar seu professor. Wang Lin fechou os olhos e se virou. Ele tirou as roupas das mãos de Zorru e desapareceu. Tio.
As lágrimas de Zorro caíram em suas roupas. Atrás dela, o Joan soltou um suspiro quando ela puxou a mão de Zorro e disse suavemente: seu tio vai voltar. Na região oriental, após o retorno do Imperador Divino do Dragão Azuri, a 4 seita divina passou por uma mudança drástica. As 4 seitas eram agora uma seita em vez de 4 seitas separadas. Não haveria mais 4 imperadores divinos, mas apenas um chamado soberano divino. Houve muitas divergências nas 4 seitas divinas em relação a esse movimento da seita divina do Dragão Azuri. No entanto, todas as vozes de oposição desapareceram antes da força do Imperador Divino Dragão Azuri. Os tesouros sagrados das seitas divinas da Tartaruga Negra e das seitas divinas do Tigre Branco não eram mais mantidos pelas seitas e foram para as mãos do Imperador Divino Dragão Azul. Os métodos para usá-los não eram mais um segredo para as seitas. A figura de Wang Lin apareceu na região leste logo após a integração ser concluída. No momento em que ela apareceu, ele foi encontrado pelo povo da seita divina do Dragão Azuri. Wang Lin calmamente olhou para a equipe de guardas da seita do Dragão do Azuri, e aqueles cultivadores imediatamente abaixaram suas cabeças. Wang Lin não falou e passou lentamente por eles. Foi só quando Wang Lin saiu que os cultivadores patrulheiros se entreolharam. Um deles imediatamente pegou um jade e relatou o assunto aos anciãos. Um dos cultivadores desta equipe de patrulha disse descontente: ele não é mais o Imperador Divino, então por que estamos sendo educados com ele? Após retornar à região leste, Wang Lin percebeu que a atmosfera estava muito estranha. Todos os membros da Fur Divina Seita que o viram tinham expressões estranhas, mas ninguém o impediu. Não demorou muito para que um campo estrelado vermelho aparecesse diante dele. Era onde estava a seita divina do Pássaro Vermilion. No entanto, quando ele estava prestes a entrar, ele parou e se virou. Ele viu 7 raios de luz se aproximarem e se transformarem em 7 pessoas. Entre eles estavam 2 Vermilion Bide, um Oititiger e 4 membros da Azuri Dragon Divine Sect. Eles eram todos idosos e seus níveis de cultivo não eram baixos. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Ele estava familiarizado com os 7, pois eram todos anciãos envolvidos no resgate do Imperador Divino Dragão Azuri. Quando os 2 anciões da seita divina do Pássaro Vermilion viram Wang Lin, eles ficaram envergonhados e evitaram o olhar de Wang Lin. Wang Lin, o soberano divino do dragão Azuri convida você. A pessoa que falou era um membro da seita divina do dragão Azuri. Ele olhou para Wang Lin com um olhar de desculpas. Ele não sabia por que o divino imperador havia feito todas essas mudanças, mas ele não estava qualificado para impedi-lo. Wang Lin perguntou lentamente: as pessoas que deixei na seita divina do Pássaro Vermelhão estão seguras? Depois de ouvir as palavras do velho, ele imediatamente especulou sobre o assunto. Esta pessoa não o chamou de Imperador Divino. Deve ter sido porque o Imperador Divino do Dragão Azuri tinha dito algo, e também havia o estranho título Soberano Divino. Combinado com todas as coisas estranhas que viu, Wang Lin tornou-se cauteloso. Eles estão todos seguros. A pessoa que respondeu a Wang Lin era um ancião da seita divina do Pássaro Vermilion. Wang Lin olhou para o mais velho e lembrou-se de que foi essa pessoa que perguntou o que ele planejava fazer depois de se tornar o Divino Imperador. Ele acenou com a cabeça, mas não falou, então ele entrou no campo estelar em chamas. Os membros da seita divina do Dragão Azuri franziram a testa e entraram no campo estelar em chamas. O ancião da seita divina do Dragão Azuri disse, em um tom pesado enquanto perseguia Wang Lin no campo estelar em chamas: Wang Lin, o soberano divino do Dragão Azuri quer que você o veja. Wang Lin ignorou o mais velho. Quando ele entrou no campo estelar ardente, seu sentido divino se espalhou com a ajuda das chamas ardentes. Ele usa a curvatura espacial para mover-se rapidamente para uma posição diferente, permitindo que ele faça a varredura de todo o campo estelar nascente. No entanto, ele não encontrou nenhum vestígio de Big Ed e companhia. A expressão de Wang Lin imediatamente ficou sombria. Ele se virou e olhou friamente para os 7 anciãos que o perseguiam. Onde eles estão? Wang Lin olhou para as 7 da manhã e rapidamente se acalmou. Ele sabia que a raiva não resolveria o problema, ele tinha que manter a calma. Wang Lin, o Divino Soberano quer vê-lo. Quer que eu diga uma terceira vez? Wang Lin disse lentamente, sem mim, o Azuri Dragão Divino então Veregna ainda estaria selado no Reino Celestial Realm. Você. O ancião da seita divina do Dragão Azuri olhou para Wang Lin, e sua expressão tornou-se ainda mais sombria. Se não fosse pelo velho Imperador Divino do Pássaro Vermilion,
Sua seita divina do dragão, Azuri, teria desaparecido há muito tempo. Se o seu soberano divino do dragão Azuri quer me ver, ele pode vir aqui. Wang Lin não sairia deste campo estelar em chamas. As chamas monstruosas aqui podem aumentar muito seu poder. O mais velho da seita divina do dragão Azuri riu em fúria, mas as pessoas ao seu redor ficaram em silêncio. O imperador divino Pássaro Vermilion morreu pela seita divina. Este velho admirava muito por isso. Nesse momento, um antigo vazio apareceu. Parecia conter o poder de um feitiço. Quando apareceu, até o campo estelar em chamas pareceu parar. As expressões dos 7 anciãos tornaram-se imediatamente sérias. Eles deram alguns passos para trás e juntaram as mãos em uníssono. Saudações, soberano divino. Pedaços de luz verde apareceram no mundo e, rapidamente se condensaram. As chamas ao redor pareciam ser separadas por um par de mãos gigantes e uma área aberta apareceu. A luz verde condensou-se na aparência do imperador divino do dragão Azuri nesta abertura. Comparado ao estado lamentável em que estava no reino celestial da chuva, o imperador divino do dragão Azuri, ele era como uma nova pessoa. Seu manto verde brilhava intensamente e sua mão estava atrás das costas. Uma pressão chocante se espalhou e cobriu a área. Presumo que você tenha voltado para devolver o tesouro sagrado. O imperador divino dragão Azuri estendeu a mão e olhou calmamente para Wang Lin. Não havia um traço de emoção em seus olhos, eles estavam completamente frios. Onde estão meus amigos? Wang Lin recuou alguns passos e olhou para o imperador divino dragão Azuri. Ele sentiu como se todo o seu corpo fosse desmoronar sob essa pressão, mas ele se forçou a aguentar. O imperador divino dragão Azuri deixou escapar um sorriso, só que esse sorriso era extremamente frio. Eu não tornei isso difícil para eles. Todos os forasteiros foram enviados para um planeta no limite da seita divina. Posso abandonar minha identidade de imperador divino Pássaro Vermilion, posso dar-lhe o tesouro sagrado, posso partir e nunca mais voltar, mas vou levar uma coisa embora. Wang Lin nunca teve a intenção de manter o tesouro sagrado. Ele acenou com a mão direita para o vazio e então uma pedra branca em chamas apareceu. Havia também uma gota de sangue sagrado dentro. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1125. Jikyong. Capítulo 1125. Jikyong. Wang Lin disse calmamente, quero levar embora os restos mortais do antigo imperador divino. O imperador divino do dragão Azuri silenciosamente ponderou um pouco. A frieza em seus olhos diminuiu um pouco, mas logo voltou ao normal. Eu acho que ele prefere ser enterrado na seita divina. O velho imperador divino Pássaro Vermilion passou sua vida pela seita divina. Agora que ele está morto, ele merece liberdade. Eu vou levá-lo embora. Os olhos de Wang Lin revelaram um olhar persistente quando ele acenou com a mão direita e a pedra branca voou em direção ao imperador divino dragão Azuri. O soberano divino do dragão Azuri olhou cuidadosamente para a pedra. Ele soltou um suspiro e não falou mais. Ele então se virou e saiu, e os 7 anciãos partiram com ele. Um dos anciões da seita divina do Pássaro Vermilion se virou para Wang Lin. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas o soberano divino dragão Azuri olhou para ele, fazendo o velho suspirar e não falar. Wang Lin partiu com o velho divino imperador, cujo corpo havia se transformado em pedra. Ele deixou a For Divine Sective e o Bighead e companhia esperando por ele. As 4 seitas divinas não teriam mais nenhuma conexão com ele, mas a aparência do ancião da seita divina Pássaro, Leão de Vermil, fez Wang Lin se maravilhar. Ele vagamente sentiu que havia algo que ele não sabia. Isso porque o velho imperador divino Pássaro Vermilion também havia lhe dado a capa do Pássaro Vermilion e a ficha formada pelo espírito B Vermilion. O soberano divino do dragão Azuri não os mencionou. Se você dissesse que ele havia esquecido, Wang Lin não acreditaria. Além disso, o segredo que apenas o imperador divino Pássaro Vermilion saberia, o segredo que causou a guerra entre a nossa seita divina e o reino brilhante do vazio, o soberano divino dragão Azuri não perguntou a ele sobre isso. Depois que Wang Lin levou todos para longe, o soberano divino do dragão Azuri sentou-se no salão principal da seita divina do dragão Azuri. Ele parecia muito cansado, e os 4 tesouros sagrados flutuavam diante dele. No entanto, seu olhar não estava nos tesouros sagrados, mas fora do salão principal. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro e desviou o olhar. Ele murmurou algumas palavras que ninguém além dele poderia ouvir.
Depois de enviar Big Ed e companhia para o novo reino celestial Realm, ele não tinha mais preocupações. Ele flutuou calmamente entre as estrelas e então seus olhos brilharam como as estrelas. Uma aura poderosa cercou Wang Lin. Ele estava completamente envolto em uma intenção de batalha. Tusen, já se passaram mais de 1000 anos. Você e eu teremos que lutar no final. A aura de Wang Lin era monstruosa enquanto ele voava pelas estrelas. Ele usou o Spatial Bending enquanto se movia rapidamente em direção ao familiar planeta Suzaku. No plano Suzaku, não havia muitos cultivadores restantes no planeta. A maioria deles tinha ido para a Terra do Deus Antigo. Depois que eles entraram, eles foram isolados do lado de fora. Ninguém sabia se aqueles cultivadores ainda estavam seguros. A Terra do Deus Antigo era uma fenda espacial. Então nada do que acontecesse dentro causaria qualquer mudança externa. O espaço fora do planeta Suzaku se torceu e Wang Lin saiu. Olhando para o planeta Suzaku e os cultivadores ao seu redor, Wang Lin deu mais um passo. Ele apareceu. Ele estava em Lua, planeta de Suzaku. Havia cultivadores naturais aqui, mas graças ao nível de cultivo de Wang Lin, ninguém o notou. Wang Lin encontrou uma montanha e se escondeu lá dentro. Ele então abriu seu próprio espaço dentro e esculpiu uma formação no chão. Esta foi a formação celestial King Lin que ele aprendeu quando se fundiu com King Lin. Isso poderia esconder todos os vestígios dele e impedir que alguém o encontrasse. Depois de formar a formação, ele tirou alguns jades celestes e os colocou na formação. Sua mão apontou para entre as sobrancelhas e uma parte de sua alma de origem voou. Alma, tome forma. As mãos de Wang Lin formaram rapidamente vários selos. A alma original se transformou em fumaça verde e circulou algumas vezes. A Enel condensado em uma forma humana. Forme o corpo. Wang Lin mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue. Um pouco de sua energia de origem celestial remanescente infundida nesta parte de sua alma, de origem. A alma de origem imediatamente brilhou vermelha e algumas das pedras no chão tremeram como se estivessem sendo puxadas. Logo, as rochas voaram para a alma de origem. Foi como se um vórtice tivesse se formado na caverna, à medida que incontáveis pedaços de rocha se juntavam em direção à alma de origem e gradualmente se solidificava. Após cerca de 7 minutos, uma cópia de Wang Lin apareceu. O feitiço celestial de formação do corpo do Imperador Celestial King Lin é muito real. Wang Lin fechou os olhos. Mesmo com seu nível de cultivo, ele não sabia dizer se a alma original antes dele era real ou falsa. Se fosse apenas real, não se tornaria o feitiço celestial de King Lin. Além de ser impossível distingui-lo do corpo real, ele também tinha a capacidade de usar quase a mesma força do corpo verdadeiro. Só que, com a alma de origem de Wang Lin, isso só poderia durar 10 dias. Após 10 dias, esse avatar entraria em colapso. Mesmo se fosse morto, ele feriria apenas levemente o corpo original e não causaria muito impacto. Ao mesmo tempo, seu corpo original não conseguia se mover nesses 10 dias e estaria em um sono profundo. É por isso que teve que ser usado com a formação, para esconder sua presença. A mão direita de Wang Lin se esticou e a fresta em seu espaço de armazenamento se abriu. O cadáver feminino prateado saiu da fenda. Ela não falou e sentou-se na formação ao lado de Wang Lin. A formação estava aqui para escondê-lo e o cadáver feminino estava aqui para protegê-lo. Wang Lin ponderou um pouco antes de colocar várias restrições poderosas e, então, finalmente se sentiu à vontade. Ele fechou os olhos como se estivesse morto e até sua respiração parou gradualmente. Até seu batimento cardíaco desapareceu e ela parecia um homem morto. Ao mesmo tempo, no momento em que a respiração e os batimentos cardíacos de Wang Lin pararam, o avatar feito de pedra lentamente abriu os olhos. Depois de mexer um pouco o corpo, Wang Lin olhou seu corpo dentro da formação e o cadáver feminino prateado. Então seu corpo tremulou e saiu diretamente da montanha. Ele usou o Spatial Bending para contornar todos os cultivadores fora do planeta Suzaku e reapareceu no planeta Suzaku. Quando Wang Lin passou pelos cultivadores ao redor do planeta Suzaku, 4 pessoas abriram os olhos como se tivessem notado algo, mas não pararam Wang Lin. Afinal, nos últimos dias, um monte de velhos monstros desonestos estiveram correndo aqui. Nenhum dos cultivadores que entraram na Terra do Deus Antigo estava mais familiarizado com ela do que Wang Lin. Depois de entrar no planeta Suzaku, ele se dirigiu diretamente para o Mar dos Demônios. Ao longo do caminho, ele não usou o teletransporte para chegar lá rapidamente,
mas passou o tempo se adaptando a seu corpo. Só depois de se familiarizar totalmente é que ele acelerou. Ao longo do caminho, ele passou pela antiga seita lutando contra o mal e a formação do dragão formada pela montanha esculpida. Ele vagamente viu uma mulher estudando cuidadosamente cada escama apenas para produzir um jade protetor. Ele encarou o dragão de 1000 anos atrás, embora mais da metade dele estivesse danificado e só se parecesse um pouco com um dragão. Não havia mais uma seita que estava completamente desolado. Wang Lin desviou o olhar e desapareceu. Ele passou por mais da metade do mar dos demônios e chegou à entrada da terra do Deus antigo. Estava completamente quieto e nenhum cultivador estava aqui. Estava claro que todos haviam entrado na terra do Deus antigo. Wang Lin entrou pela entrada sem hesitar e apareceu no vazio. No momento em que ele entrou, um cheiro poderoso de sangue o atingiu. Havia inúmeras pedras flutuando no vazio, e todas estavam tingidas de vermelho de sangue. Havia muitos corpos flutuando no vazio. Havia cultivadores e feras ferozes. Havia o corpo de uma aranha azul de 300 metros, uma piton gigante de 10.000 pés e muitos animais ferozes de tamanhos diferentes. Havia até um dragão, mas não tinha vitória, e havia um grupo de insetos do tamanho de um braço. Ainda havia flutuações de energia de origem remanescentes aqui. Estava claro que uma grande batalha havia ocorrido neste lugar. A maior parte dos cadáveres aqui foram queimados, alguns congelados e outros vazaram pus. Era óbvio que estavam envenenados. Quanto mais ele voava, mais corpos havia e o número de causas de morte aumentava. Havia uma piton gigante que foi perfurada por incontáveis espadas colocadas em um pedaço de rocha. No entanto, seus olhos ainda estavam abertos e continham um olhar feroz. No final, era impossível ver um cadáver inteiro, pois eram apenas membros e partes do corpo quebrados. Até Wang Lin, que estava acostumado com a vida e a morte, sentiu suas pupilas se contraírem com isso. No entanto, ele não superou e continuou voando em direção à entrada para o próximo nível. Enquanto ele estava voando, uma aura fria o cercou. Wang Lin parou e olhou para a direita. Havia uma grande rocha 10.000 pés à sua direita. Havia muitos corpos mutilados naquela rocha, corpos de cultivadores e feras ferozes. Havia uma luz negra em torno da borda da rocha. A menos que você olhasse com cuidado, seria impossível ver a luz negra neste vazio escuro. Havia um homem corpulento agachado na luz negra. Apenas a parte superior de seu corpo estava nua e coberta de cabelos pretos como se ele fosse um selvagem. Porém, se você olhasse para sua cabeça, nenhum cultivador pensaria que era uma pessoa. Havia mais de 10 galhos saindo de seu pescoço e havia uma cabeça no final de cada galho. Eles estavam todos no chão mascando. Crunch, crunch. Esse som era muito baixo e fácil de ignorar. No entanto, no momento em que o olhar de Wang Lin pousou nessa coisa estranha, o som de repente ficou mais alto. Wang Lin finalmente conseguiu obter uma visão clara da origem do som. As cabeças estavam lutando por uma besta. Parecia que até os ossos estavam sendo devorados. Quando Wang Lin viu o homem corpulento também notou Wang Lin. As mais de 10 cabeças se ergueram lentamente e olharam para Wang Lin. Algumas das cabeças tinham sangue saindo da boca, enquanto outras ainda mastigavam. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1126. Lutando contra Ji Kyong. Capítulo 1126. Lutando contra Ji Kyong. Nesse instante, Wang Lin sentiu um arrepio encher seu corpo. Este arrepio perfurou seus ossos e uma poderosa sensação de crise o cercou. No entanto, com anos de experiências de vida e morte, Wang Lin tinha uma mente poderosa e permaneceu calmo. Ele não recuou ou escapou inconscientemente, mas apenas ficou lá como se tivesse criado raízes. Suas pupilas encolheram até se tornarem pontos negros enquanto ele olhava para a besta feroz que parecia um homem corpulento. Ji Kyong. As memórias do Deus antigo se passaram pela mente de Wang Lin antes de se fixar na memória desta besta feroz. Depois de reconhecer esta fera, suor frio apareceu na testa de Wang Lin. À medida que o seu nível de cultivo, compreensão da lei e experiência aumentavam, Wang Lin compreendeu que os cultivadores não eram os mais fortes. Havia algumas feras ferozes incrivelmente poderosas. Havia até mesmo algumas feras ferozes que nem mesmo um deus antigo de 8 estrelas gostaria de provocar. Como a manada de mosquitos ou a outra memória que Wang Lin acabara de recordar. Era um vazio escuro, nem mesmo as estrelas poderiam iluminar esta área. Havia um planeta roxo muito longe.
Uma figura com centenas de metros de altura voou lentamente para fora. Esta figura não era grande. Mas havia 36 ramos com 36 grandes cabeças anexadas a eles. Se alguém desse uma olhada mais de perto, eles descobririam que cada galho tinha 10.000 pés de comprimento. Como resultado, o corpo dessa estranha besta poderia ser ignorado. Depois que ele voou para longe do planeta roxo, ele soltou um rugido. Este foi o rugido coletado de 36 cabeças, e foi de abalar o céu. Até o próprio espaço começou a entrar em colapso e se dividir. Foi uma cena espetacular. A besta não estava rugindo no espaço, mas em um antigo deus gigante não muito longe. Não havia muitas feras entre as estrelas que ousassem rugir para um deus antigo, e menos ainda que ousassem atacar um deus antigo. O Jikyong de 36 cabeças avançou para o antigo deus enquanto rugia. A cena terminou aqui. Wang Lin olhou para o Jikyong, olhando em sua direção gentilmente e deu um passo para trás. Uma das cabeças do Jikyong revelou hesitação. Ele olhou para Wang Lin e, em seguida, para o cadáver restante, como se estivesse avaliando a troca. Wang Lin recuou lentamente mais um passo e ficou em guarda. Pelas memórias de Tuse, esta besta era extremamente poderosa. Wang Lin teve que admitir que, com seu nível de cultivo atual, ele teria dificuldade para matar ou capturar esta besta, então ele só poderia recuar. No entanto, ele teve que ter cuidado ao recuar, e ele teve que fazer isso lentamente. Se fosse muito rápido, esta besta feroz iria imediatamente persegui-lo. Se esta besta pudesse se tornar a besta divina do meu corpo original, isso faria a força do meu corpo original aumentar muito. Infelizmente. Enquanto Wang Lin recuava lentamente, as 18 cabeças do Jikyong abaixaram gradualmente e continuaram a mastigar os corpos, fazendo ruídos altos de trituração. Este som ecoou neste vazio silencioso e soou particularmente severo. No entanto, ainda havia uma cabeça que não havia abaixado para devorar o cadáver. Ele olhou friamente para Wang Lin. Enquanto Wang Lin recuava lentamente, a cabeça parecia ondular como uma cobra e lambeu os lábios. Esta era a cabeça de um homem de meia idade. Seu cabelo estava uma bagunça e sangue escorria do canto da boca. Ele olhou para Wang Lin enquanto provava a carne em sua boca. Depois que Wang Lin recuou 10 passos, as 17 cabeças restantes se abaixaram, mas os olhos do homem de meia idade se iluminaram e ele cuspiu um pedaço de carne podre. Wang Lin deu um grande passo para trás sem hesitar e se transformou em um raio de luz ao escapar. No momento em que ele se moveu, a cabeça do homem de meia idade soltou um grito agudo. Esse grito tinha o poder de perfurar rochas e metais enquanto ecoava por esse vazio. Algumas das rochas flutuantes desabaram imediatamente. Ao mesmo tempo, as 17 cabeças restantes se levantaram de repente e olharam para Wang Lin. Em seguida, eles se voltaram para um raio de luz negra e se moveram a uma velocidade inimaginável, perseguindo Wang Lin. A expressão de Wang Lin era sombria. Era impossível entender esta besta pensando como um cultivador. Ele originalmente não queria se preocupar com isso, mas agora estava ficando cada vez mais perto. Ele não podia usar o Spatial Bending dentro do corpo do antigo deus, mas podia se teletransportar. O corpo de Wang Lin estremeceu e ele desapareceu. No entanto, assim que ele desapareceu, o Jikyong que o perseguia também desapareceu. Quando Wang Lin saiu do vazio, sua expressão mudou e ele rapidamente deu um passo para o lado. Houve um estrondo e a energia de uma espada de 30 metros de comprimento passou por ele. Uma rajada de vento soprou em seu rosto e Wang Lin imediatamente olhou para trás. O Jikyong também havia se teletransportado enquanto perseguia Wang Lin, e a energia da espada tinha vindo de uma de suas bocas. Os olhos das 18 cabeças revelaram vários graus de sede de sangue e ganância. Todos eles olharam para Wang Lin enquanto corriam. Eles pareciam querer devorá-lo e sentir o gosto de sua carne viva. A expressão de Wang Lin era extremamente sombria enquanto ele se teletransportava sem dizer uma palavra. O Jikyong soltou um rugido e rapidamente o perseguiu. A pessoa e a besta constantemente se teletransportam dentro do vazio. O Jikyong foi muito rápido. Se ele não pudesse usar o teletransporte, Wang Lin não seria capaz de comparar. No entanto, Wang Lin era cauteloso e frequentemente se teletransportava logo após aparecer, então ele era capaz de manter a distância entre eles. Os rugidos do Jikyong ficaram ainda mais raivosos. Uma das cabeças, que era uma velha, mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue com cheiro de peixe. O sangue se moveu e se transformou em 2 runas vermelho sangue.
Um voou para o ar e outro voou para a terra. Neste momento, uma onda de luz de sangue atingiu e selou os céus e a terra. Todo o teletransporte seria como se chocar contra uma placa de metal dentro desta área selada. Wang Lin estava prestes a se teletransportar, então sua expressão ficou ainda mais sombria. Sua mão se estendeu e abriu seu espaço de armazenamento. Quando o Ji Qiong se aproximou, Wang Lin tirou um talismã amarelo. Ele o colocou no peito sem hesitar e o vento o cercou, então Wang Lin saiu correndo. Sua velocidade aumentou muito, enquanto ele desaparecia em um flash de luz fantasmagórica. As 18 cabeças do Ji Qiong pareceram assustadas, mas soltaram um rugido unificado imediatamente depois. Uma das cabeças, de uma menina, revelou um grito feroz, e um vento negro apareceu ao redor do Ji Qiong. Este vento criou uma tempestade, e ele avançou com o Ji Qiong. Ele retumbou alto enquanto o Ji Qiong perseguia Wang Lin mais uma vez. Ao mesmo tempo, cantos saíram de outras 4 cabeças e incontáveis runas pretas apareceram. Eles brilharam e depois marcaram a tempestade. Como resultado, a velocidade da tempestade aumentou em várias vezes. A distância que Wang Lin ganhou foi instantaneamente fechada. Neste momento, Wang Lin já estava muito próximo da entrada da próxima área. Ele podia ver vagamente um vórtice gigante diante dele. Wang Lin sabia que, uma vez que entrasse no vórtice, poderia deixar o vazio e fugir da besta aterrorizante. No entanto, ele não teve tempo. Embora a tempestade parecesse distante, ela já estava a 300 metros dele. Se isso continuasse, o Ji Qiong alcançaria antes que Wang Lin pudesse entrar no vórtice. Nesse momento de crise, houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin. Sua mão esquerda formou um selo e ele acenou com a mão. Um mar de chamas apareceu imediatamente, formando uma barreira. Ele imediatamente se virou e, ao fazê-lo, um trovão atingiu seu olho direito e ele apontou. Em um instante, estrondos estrondosos ecoaram no vazio e um trovão interminável saiu da mão de Wang Lin. O trovão formou uma rede e caiu em direção às chamas. Nesse instante, a tempestade negra ao redor do Ji Qiong colidiu com o mar de chamas. Houve um estrondo de quebrar o céu e as chamas imediatamente se dissiparam e se espalharam. A tempestade negra também parou por um momento devido ao mar de chamas, mas o Ji Qiong de 18 cabeças saiu correndo do vento negro e voou em direção ao Wang Lin. As várias 18 cabeças revelaram expressões ferozes, especialmente o homem de meia idade, que estava empolgado para comer carne viva. No entanto, Wang Lin já havia se prevenido contra isso. A rede de trovões envolveu imediatamente o Ji Qiong. A rede de trovões estourou e o Ji Qiong rugiu sem parar, mas diminuiu a velocidade. Os olhos de Wang Lin brilharam. Seus feitiços de fogo e trovão eram poderosos, mas não foram o suficiente para ferir o Ji Qiong, apenas impedi-lo. Com quanto tempo esses feitiços poderiam bloquear o Ji Qiong? Ele ainda poderia ter uma chance de entrar naquele vórtice e evitar a perseguição do Ji Qiong. No entanto, Wang Lin não estava disposto a sair assim. Se você se atreve a me perseguir, então você deve pagar o preço. Frieza apareceu em seus olhos enquanto suas mãos formavam um selo. Então sua energia original surgiu e uma frieza apareceu em seu corpo. Uma aura de massacre de repente irrompeu de seu corpo e formou uma rede de energia de massacre. Ele soltou um rugido e apontou para a frente. Em um instante, essa energia de massacre se juntou loucamente até que fosse apenas um fio vermelho escuro. Ele investiu contra Ji Qiong, criando um estrondo ensurdecedor em seu caminho. Tudo isso aconteceu em um instante. No momento em que a energia vermelha escura da carnificina disparou, o Ji Qiong estremeceu e a rede de trovões ao redor de seu corpo desmoronou. No momento em que a rede de trovões desabou, a energia do massacre assobiou pelo ar como um meteoro e apareceu nos 18 pares de olhos das 18 cabeças. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos recuperados. Capítulo 1127. Uma cabeça. Capítulo 1127. Uma cabeça. Ele investiu diretamente em uma das 18 cabeças. Era a cabeça do homem de meia idade que estava determinado a matar Wang Lin. A energia do abate foi tão rápida que se fechou em um instante. Caiu na cabeça com um estrondo. Sob esse poderoso impacto, o Ji Qiong não pôde deixar de fazer uma pausa. Wang Lin não teve tempo de ver o resultado, pois rapidamente recuou. Em um piscar de olhos, ele se aproximou do vórtice e entrou. No momento em que ele desapareceu, ele se virou para olhar para o Ji Qiong e o seu coração deu um pulo.
Os olhos da cabeça do homem de meia-idade estavam derramando sangue negro, mas fora isso, estava ileso. O Ji-Kyong tremeu e todas as 18 cabeças olharam para cima e soltaram um rugido várias vezes mais poderoso do que antes. Desta vez foi realmente zangado. Enquanto o rugido ecoava, até mesmo o vórtice em que o Anglin estava se tornou incapaz. O Ji-Kyong chegou próximo ao vórtice em um instante e atacou no momento em que o Anglin desapareceu. A primeira prova da terra do deus antigo foi dividida em provas de metal, madeira, fogo e terra. Naquela época, ele entrou no teste de terra e correu o risco de matar o Nchpak-man. Desta vez, ele entrou no teste de metal. No momento em que ele saiu do vórtice, o que apareceu diante dele foi um cemitério de espadas. Havia espadas quebradas cravadas no chão em todos os lugares. À primeira vista, este mundo sem limites estava completamente coberto de espadas e era impossível contá-las todas. Havia uma forte sensação de tristeza nas espadas que emitiam uma aura solitária. O Anglin não teve tempo de observar os arredores e saiu imediatamente. Ao mesmo tempo, seu olho direito se iluminou e um trovão cercou seu corpo. De longe, o Anglin olhou como um trovão celestial do passado. Ele não hesitou em atacar, então apontou para trás. O trovão ao redor dele parecia ter encontrado uma abertura e disparou atrás dele. Nesse exato momento, o céu escuro atrás de Anglin se torceu. O furioso Ji-Kyong saiu e colidiu com o trovão que o Anglin havia disparado. Um estrondo estrondoso ecoou pelo cemitério de espadas quando o trovão pousou. O Ji-Kyong soltou um rugido e ignorou o trovão. Os 17 pares de olhos vermelhos fitaram o Anglin enquanto este o perseguia. No entanto, o poder do trovão de Anglin não pode ser subestimado. Quando o trovão caiu sobre o Ji-Kyong, foi impossível para o Ji-Kyong acelerar. Era como se o Ji-Kyong estivesse passando por uma retribuição divina e o Anglin fosse o mensageiro dos céus. Enquanto o Anglin voava, suas mãos formaram selos rapidamente. O trovão apareceu do vazio e brilhou entre seus dedos antes de atingir o Ji-Kyong. O Ji-Kyong continuou a rugir, as 18 cabeças continuaram a entoar inúmeros feitiços disparados contra o Anglin. Nesse momento, uma nuvem negra apareceu diante de Anglin. Tornou-se uma língua negra que rapidamente o atingiu. O rosto de Anglin estava ligeiramente pálido e a frieza encheu seus olhos. Sua mão direita apontou para o vazio e Cao-Tio Indi cobriu metade do céu. Ele se transformou em 4 dragões negros e atacou a língua negra. Um estrondo estrondoso ecoou e o impacto se espalhou em uma ondulação. O Anglin desviou para o lado para evitar o abalo secundário. Então sua mão direita formou os selos mais uma vez e o trovão apareceu mais uma vez. Um mar de chamas também se espalhou junto com o trovão. O Ji-Kyong soltou um rugido. Os olhos de uma cabeça que era um homem de cabelo azul ficaram frios e ele abriu a boca para cuspir. Um raio de luz azul se aproximou e o vapor de água apareceu diante da cabeça. O vapor da água imediatamente começou a aumentar e apareceram grandes quantidades de água. Ele varreu o céu, fazendo parecer que um oceano tinha acabado de aparecer. No momento em que o trovão e o fogo de Anglin perfuraram o oceano, uma cabeça de menino cuspiu um bocado de energia fria. Esta energia fria foi um vento frio que fez o mundo tremer e encheu o mundo com energia fria. Sons de estalidos vieram do oceano e então todo o oceano congelou em uma geleira. O trovão, interminável, estava congelado dentro, e até mesmo as chamas furiosas estavam imóveis dentro do gelo. Se fosse assim, não seria o suficiente para ser chocante, mas a energia fria parecia ser capaz de criar gelo em qualquer lugar. O Anglin sentiu claramente a velha energia vindo de todos os lados. Ele percebeu que havia uma sugestão de gelo aparecendo a seu redor. O Anglin lutou toda a sua vida e era muito experiente, então ele não entrou em pânico. Seu corpo brilhou em vermelho e a armadura do pássaro vermilhão apareceu ao seu redor. Depois que a armadura envolveu seu corpo, o pássaro vermilhão branco soltou um grito. O Anglin avançou e bateu diretamente no gelo que estava aparecendo. Sons de estouro surgiram do nada. Antes de o gelo tocar em o Anglin, ele já derreteu. Isso permitiu que o Anglin investisse contra o gelo que se formava ao seu redor. Depois de sair do gelo, o Anglin ergueu a mão direita e um trovão interminável apareceu mais uma vez. Desta vez, ele não o mandou para o Ji-Kyong, mas para o cemitério de espadas. Em um instante, o trovão pousou no chão e criou um estrondo ensurdecedor. O trovão se espalhou e afetou todas as palavras quebradas. As espadas conduzem o trovão, então ele rapidamente se espalha, e logo, todas as espadas em um raio de 10.000 pés estão cobertas por trovões. Com um rugido,
Wang Lin ergueu impiedosamente a mão. Quando Ji Qiong estava a 300 metros dele, todas as espadas no chão foram afetadas pelo trovão e arrancadas do chão. Essas espadas caíram como uma chuva de espadas no Ji Qiong enquanto carregavam o poder do trovão. Frieza apareceu nos olhos de Wang Lin. Os Ji Qiong tinham a intenção de matar contra ele e, ao mesmo tempo, Wang Lin também tinha a intenção de matar com esse Ji Qiong que não desistia. No entanto, com seu nível de ativação atual, seria muito difícil matar o Ji Qiong. Se não fosse por sua velocidade, o Ji Qiong o teria alcançado e o devorado. Embora ele estivesse aqui apenas com seu avatar e isso não afetasse muito seu corpo original se ele morresse, ele tinha vindo aqui para ver a força de Tu Sen, então ele não estava disposto a aceitar a morte aqui. Neste momento, todas as espadas no chão carregaram contra o Ji Qiong. Wang Lin recuou rapidamente. Ao fazer isso, sua mão se moveu e disparou um trovão no chão. Cada lampejo de trovão causou um estrondo estrondoso e fez incontáveis espadas voar no ar. Enquanto Wang Lin se movia cada vez mais rápido, quase todas as espadas em um raio de 5.000 quilômetros subiam no ar. O trovão cercou as espadas, e o grupo denso de espadas formou uma rede apertada. O assobio das espadas era tão alto que até substituiu o som do trovão e suprimiu os rugidos do Ji Qiong. Chuva de espadas. Chuva de espadas é o único termo apropriado para descrever esta cena. As incontáveis espadas estavam cobertas de ferrugem, mas toda a ferrugem havia caído devido ao trovão. Havia incontáveis espadas brilhantes diante de Wang Lin que dispararam em direção ao Ji Qiong. Essas espadas se moviam cada vez mais rápido. A energia da espada e o trovão se espalharam e atacaram o Ji Qiong de todas as direções. O Ji Qiong rugiu furiosamente, e as 18 cabeças cantaram e suas mãos formaram selos como um cultivador faria. Enquanto as 18 cabeças cantavam, runas pretas apareciam antes de cada uma. Mais e mais runas apareceram, e elas apareceram cada vez mais rápido. As runas formavam um escudo de luz que cobria seu corpo. Nesse momento, a chuva de espadas chegou. Bang, 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 bang. As espadas colidiram com o escudo de luz como loucas, e o trovão deu a eles um poder incrível. Além disso, as espadas carregavam uma aura sem volta enquanto se chocavam contra o escudo de luz. Se a tela de luz não se estilhaçasse, as espadas se estilhaçariam. Rumble, 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 rumble. As espadas desmoronaram em pó que foi empurrado para longe. No entanto, outras palavras penetraram na poeira e colidiram com o escudo também. Este processo durou dezenas de respirações. A tela de luz gradualmente tremeu e emitiu flashes de luz negra. A tela de luz estava mostrando sinais de colapso, mas a quantidade de espadas estava diminuindo rapidamente. Como Wang Lin poderia terminar assim? Sua mão se moveu, enviando trovões para áreas ainda mais distantes. Assim que a primeira onda de espadas voadoras entrou em colapso, a segunda onda de espadas cobriu o céu e desabou. No entanto, exatamente neste momento, um rugido veio de dentro da tela de luz e a tela de luz ficou transparente, revelando fogo. O homem de meia idade, cabeça entre as 18 cabeças, cuspia grandes quantidades de fogo. Porém, este fogo não era vermelho, mas dourado. Este fogo dourado saiu do escudo de luz e varreu o céu. O calor que o fogo continha foi suficiente para derreter todas as espadas voadoras. Vendo o incêndio, Wang Lin não só não ficou chocado, como também estava corpulento. Após um lampejo de hesitação, o Sim de Wang Lin ficou determinado. É uma oportunidade celestial. O fogo apareceu no olho esquerdo de Wang Lin e envolveu todo o seu corpo. Ele gritou, 9 feitiço misterioso, escada de incêndio. Não havia limite para ele onde havia chamas. Wang Lin se transformou em flames e desapareceu. No entanto, quando ele reapareceu, ele estava a 30 pés do Ji Qiong, dentro do fogo dourado. No momento em que seu corpo reapareceu ele sentiu calor, até ele sentiu que o calor era um pouco insuportável. No entanto, ele cerrou os dentes e seguiu em frente mais uma vez. Desta vez, ele apareceu 3 metros acima da cabeça daquele homem de meia idade. A intenção de matar apareceu nos olhos de Wang Lin. Ele ergueu a mão direita e uma espada de ferro apareceu. Essa espada de ferro tinha uma grande quantidade de ferrugem e, no momento em que apareceu, todas as espadas voadoras nesta prova tremeram. A energia de origem dentro de Wang Lin carregou contra a espada de ferro e brilhou. A energia de origem se transformou em um golpe de espada atordoante e estremecedor. Ah!
Espada pousou e o sangue jorrou por toda parte. Houve um estrondo e, em seguida, uma linha de sangue apareceu em um dos 18 pescoços. Os olhos da cabeça do homem de meia-idade revelaram uma expressão de descrença. E ele caiu. Sem hesitar, Wang Lin retirou suas espadas e saiu correndo. Ele usou a escada de incêndio para agarrar a cabeça e apareceu a 10.000 pés de distância. Ele saiu rapidamente e não voltou. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1128, Avatar morre. Capítulo 1128, Avatar morre. Depois de cortar com sucesso uma cabeça, até mesmo Wang Lin ficou chocado. A menos que fosse forçado, ele nunca teria feito o que acabou de fazer. Afinal, o Ji Qiong era uma besta ancestral que ousou lutar contra um deus ancestral. Sua intenção era ferir o Ji Qiong, assim, dar à segunda onda de espadas uma chance de atacar. No entanto, ele não achou que esse golpe cortaria uma cabeça. Não houve tempo suficiente para pensar, então ele só conseguiu agarrar a cabeça do homem de meia-idade que ele estranhou escapar. No entanto, neste momento, o céu explodiu em chamas verdes, e havia um fragmento verde dentro das chamas. Este fragmento era como um pedaço de porcelana que havia se quebrado, mas havia o poder do céu vindo daquele fragmento. Os olhos de Wang Lin se estreitaram, mas ele não parou por completo. Ele agarrou o fragmento e se transformou em uma sombra enquanto avançava. Nesse momento, o galho com a cabeça cortada encolheu rapidamente até desaparecer em um gás verde. As 17 cabeças restantes olharam para cima e até seu corpulento corpo de homem tremia violentamente. Em seguida, ele soltou um rugido de sacudir o céu. Este rugido suprimiu o trovão e se espalhou em todas as direções. Todo o reino parecia estar virado de cabeça para baixo e todas as espadas que se aproximavam tremiam. Enquanto Ji Qiong rugia, ele atacou. Foi tão rápido que instantaneamente se aproximou de Wang Lin. As 17 cabeças entoaram vários feitiços e todas tentaram devorar Wang Lin. Uma tempestade apareceu imediatamente e uma névoa verde se materializou no ar. Uma cabeça verde gigante apareceu diante do Ji Qiong. Tinha o rosto de um humano, mas estava coberto de escamas e tinha um olhar implacável. De longe, podia-se dizer que era muito grande, não tinha menos de 10.000 pés de altura. O estranho era que havia uma marca de mão entre as sobrancelhas dessa cabeça. Esta impressão da mão era tão real e liberava um gás púrpura infinito. Enquanto Ji Qiong rugia, a estranha cabeça abriu a boca e tentou devorar Wang Lin. Assim que a cabeça gigante apareceu, incontáveis fios de gás púrpura apareceram no céu e lentamente formaram uma impressão de mão gigante. Não caiu na cabeça, mas em direção ao Ji Qiong. As 17 cabeças do Ji Qiong pareciam relutantes e continuaram a rugir em resistência. Parecia que mesmo correndo o risco de enfrentar aquela marca de mão, ainda iria invocar a cabeça gigante. As pupilas de Wang Lin encolheram. Ele sentiu que algo estava errado antes. Embora este Ji Qiong fosse forte, não combinava com a força que ele vira na memória de Tusi. Embora aquele na memória de Tusi tivesse 36 cabeças, este já tinha 18 cabeças. Essa suspeita apareceu em sua cabeça, mas ele não tinha pensado nisso. Assim que começou a suspeitar de algo, o Ji Qiong usou um feitiço que deixou seu couro cabeludo dormente. No momento em que a cabeça apareceu, o cultivo de Wang Lin pareceu parar e ele ficou quase completamente congelado. Assim que a cabeça tentou devorá-lo, uma poderosa força de sucção apareceu ao seu redor. Não era uma força de sucção que ele pudesse resistir, e com seu cultivo congelado, Wang Lin foi puxado diretamente para a boca gigante. Parecia que o feitiço usado pela cabeça poderia devorar o mundo. As espadas voadoras da segunda onda foram todas puxadas. Se fosse assim, não seria tão ruim. O que chocou Wang Lin foi que até o mundo tremia como se fosse ser devorado pela boca. O mundo foi desmontado destruído. Havia um espírito dos tempos antigos chamado Ji. Cada vez que devorasse o mundo, ganharia uma cabeça. Nesse momento, essa frase apareceu na cabeça de Wang Lin. Seu rosto estava pálido e seu corpo se movia como um meteoro. Ele estava chegando cada vez mais perto daquela boca. Nesse momento de crise, Wang Lin lutou para erguer a mão direita em direção às sobrancelhas. Sons de estalo vieram de seu braço até que se transformou em pedra, mas ele tocou o ponto entre as sobrancelhas. Com isso, todo o braço direito de Wang Lin explodiu e inúmeras pedras voaram para dentro da boca. No entanto, depois de pegar emprestada a explosão do braço direito,
Seu cultivo congelado afrouxou um pouco. Em um instante, a mão esquerda de Wang Lin alcançou o vazio e o espaço de armazenamento se abriu. Ele rapidamente jogou o fragmento e a espada de ferro para dentro. Então uma pele de fera voou e pousou ao lado do talismã amarelo em seu peito. Este talismã amarelo era uma tatuagem veloz e a pele de fera era outra. A pele da besta foi feita por Tachan usando a herança do sagrado ancestral do clã Tatou. Com duas tatuagens de velocidade, a velocidade de Wang Lin aumentou a um grau inimaginável. Emprestando essa velocidade, Wang Lin cerrou os dentes e lutou para escapar da sucção. Ele se sentiu como se estivesse se espatifando em grandes montanhas. Sons de estalho ecoaram enquanto ele avançava 30 metros. Nesse exato momento, sua perna esquerda se transformou em rocha e desabou em seixos que foram sugados. O Jikyong rugia sem parar. As 17 cabeças estavam todas encarando ferozmente a marca da mão que estava se fechando, e as veias em todas as cabeças haviam inchado. A mão gigante lançou um flash verde brilhante e a força de sucção aumentou. O pé direito de Wang Lin caiu repentinamente enquanto ele tentava escapar do Sukti à força. Seu corpo não conseguia mais escapar de meio passo com o aumento da força de sucção, e ele foi puxado de volta para a boca grande. Wang Lin deu um sorriso irônico ao mover a mão esquerda que estava se transformando em pedra. Ele não hesitou em tirar as duas coisas deste baú e usar o que restava de seu cultivo para colocá-las de volta no depósito. Depois de fazer tudo isso, sua visão ficou turva e ele foi devorado pela grande cabeça como todas as palavras incontáveis de um ano. A cabeça se transformou em luz verde e voltou para o corpo do Jikyong. Nesse momento, a marca da mão gigante parou 3 metros acima do Jikyong. As 17 cabeças do Jikyong olharam para cima e revelaram uma pitada de pavor, mas ainda assim rugiram. Neste momento, a impressão da mão brilhou intensamente e a luz envolveu o Jikyong. O corpo do Jikyong ficou transparente e seu interior tornou-se visível. Se Wang Lin não tivesse sido devorado, ele teria visto claramente que 9 das 17 cabeças continham um fragmento de porcelana. A luz roxa desapareceu suavemente junto com a marca da mão como se nunca tivesse estado lá. A cautela nos olhos das 17 cabeças foi diminuindo gradativamente. Nesse momento, uma gota de carne começou a se mover perto de seu pescoço e logo um galho de 3 metros de comprimento se estendeu. Tinha um anúncio no final do galho. A cabeça parecia Wang Lin. Neste momento, dentro da montanha na lua fora do planeta Suzaku, Wang Lin, que estava dentro da formação celestial, de repente abriu seus olhos, e eles se encheram de terror. Jikyong. Wang Lin respirou fundo. Ele não esperava que o avatar que ele criou para ver o poder de Tu-Sen morresse para os Jikyong antes mesmo de ver Tu-Sen. Embora a besta fosse muito forte, eu ainda poderia lidar com ela e até cortar uma cabeça. No entanto, olhando para ela agora, parece que a besta não usou todo o seu poder. Presumivelmente, ele estava com medo de alguma coisa. Wang Lin pensou na marca de mão roxa que apareceu na cabeça convocada pelo Jikyong e que apareceu no céu depois do que a cabeça foi convocada. Será que estava selado? Se usar seu poder real, ativará o selo. Aquela cabeça que apareceu era muito assustadora. Com aquelas duas tatuagens murchas, minha velocidade estava no mesmo nível de um cultivador Nirvana Shatterer em estágio avançado, mas não tive chance contra a força de sucção. Wang Lin silenciosamente olhou para frente e ponderou por um longo tempo. Então ele soltou um suspiro enquanto murmurava com um sorriso irônico. Wang Lin, seu nível de cultivo atual não é nada neste mundo. Eu ainda preciso ser cauteloso com tudo. Wang Lin revelou uma amargura. Na Demon Spirit Land, ele lutou contra o Master Void, lutou contra o Alvidente com Sunderenit, ele lutou contra o demônio antigo com Dream Ofanciente Times. E então ele se tornou o Vermilion Beard Divino Imperador. Depois disso, ele salvou com sucesso o Imperador Divino do Dragão Azul e despertou o Imperador Celestial King Lin. Ao longo do caminho, o nível de cultivo de Wang Lin aumentou, e depois de se tornar o Imperador Divino Pássaro Vermilion, ele fez com que várias forças lutassem contra Tu-Sen. Tudo isso fez com que ele não pudesse deixar de sentir que tudo estava sob seu controle, e lutar contra os cultivadores do Nirvana Shatterer, sem saber, deu a ele uma sensação de complacência. Se ele ainda fosse cauteloso, ele teria tentado fugir do Jikyong em vez de tentar feri-lo, e isso resultou em sua morte. A morte de seu avatar foi como um golpe impiedoso na mente de Wang Lin.
Isso quebrou completamente o traço de complacência em seu coração a ponto de não restar nenhum traço dela. A sensação de morte naquele momento era muito real e permitia a Wang Lin sentir o gosto da morte pela segunda vez. Com amargura, Wang Lin ponderou em silêncio por um longo tempo antes de erguer os olhos novamente com um olhar sério. Havia cautela em seus olhos quando suas mãos formaram um selo e apontaram para entre as sobrancelhas. Outra lasca de sua alma de origem se separou. Assim como antes, ele formou outro avatar com as roxas ao redor e sua alma de origem entrou nele. Então, em um piscar de olhos, o avatar desapareceu da montanha. O feitiço celestial de King Lin requer muita energia de origem celestial, então se eu fizer muitos avatares, ele afetará minha alma de origem. Esse segundo avatar já é meu limite. Wang Lin fechou os olhos e concentrou sua atenção no avatar. Usando o Spatial Bending, Wang Lin chegou ao planeta Suzaku mais uma vez. Ele não hesitou em seguir para a terra do Deus Antigo. Ele respirou fundo na entrada e entrou. Wang Lin se moveu pelo abismo usando a cautela que teve quando estava no estágio de formação do núcleo, e logo chegou ao vórtice para a primeira tentativa. Sua mão direita se esticou e pegou uma espada voadora. Ele colocou um traço de seu sentido divino dentro e a espada voadora voou para o vórtice. No momento em que a espada entrou, ele detectou uma tempestade de areia. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1129. Exaltado. Capítulo 1129. Exaltado. Teste da Terra. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele avançou no vórtice sem hesitação. Um mundo de areia apareceu diante dele, e essa cena familiar o fez soltar um suspiro de alívio. Wang Lin temia muito Ji Qiong. Se ele o encontrasse novamente, ele não teria escolha a não ser desistir de verificar o poder de Tuo Sen, desistir desse avatar e escapar rapidamente com seu corpo original. Embora Wang Lin estivesse familiarizado com o teste da Terra, ele ainda era cauteloso. Ele evitou todos os locais perigosos que havia encontrado antes e usou um dia para encontrar entrada para o próximo nível. Então ele entrou. Ao longo do caminho, Wang Lin aderiu ao princípio de ser cauteloso. Ele passou por um monte de terreno familiar ao entrar nas profundezas do antigo Deus. Ele também encontrou muitos cultivadores no caminho. No quinto dia, Wang Lin entrou na última prova da terra do Deus antigo, que era o vazio. No momento em que entrou, Wang Lin imediatamente sentiu as flutuações dos feitiços ecoando e também os sons dos tesouros colidindo. Ele recuou sem qualquer hesitação. Havia uma grande quantidade de bloqueadores no vazio. Havia dezenas de cultivadores não muito longe de Wang Lin, lutando com um velho de vermelho. O velho parecia muito velho e nem precisava usar foca, ele apenas acenou com as mãos para criar feitiços. Todos os seus feitiços nunca foram vistos antes e continham uma sensação de tempo. No momento em que viu o velho, os olhos de Wang Lin se estreitaram. Ele se lembrou vagamente de que era um dos antigos cultivadores refinadores de que estava no mar de sangue de Tuo Sen. Este velho era tão poderoso quanto um cultivador de limpeza do Nirvana em estágio avançado. Todos os cultivadores que lutavam contra este velho tinham seus caixões. Os caixões foram todos abertos, e fantoches de cadáveres foram a principal força atacando este velho. Embora o velho estivesse sozinho, a batalha foi extremamente feroz. Havia mais de 10 cadáveres flutuando. Havia 7 ou 8 cultivadores ao redor da batalha. Eles também eram discípulos da seita do cadáver. Havia um jovem vestido de preto liderando o caminho e ele estava olhando para o velho. Ele frequentemente apontava com o dedo e os bonecos de cadáveres, atacando o ancião, mudavam de formação. A aparência de Wang Lin chamou imediatamente a atenção de ambos os lados. Quando o velho viu Wang Lin, seus olhos brilharam em um vermelho vivo. As pessoas da seita cadáver também avistaram Wang Lin, mas não sabiam a identidade de Wang Lin. O jovem de preto olhou friamente para Wang Lin e acenou com a mão. 2 discípulos da seita cadáver voaram imediatamente em direção a Wang Lin. Um dos discípulos da seita cadáver apertou os braços e disse: "Companheiro cultivador, minha seita cadáver foi a primeira a lutar contra esse antigo refinador de Qi. Vá para outro lugar." Embora suas palavras fossem educadas, seu olhar era hostil. As pessoas ao lado dele eram as mesmas, eles tinham olhares frios. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele balançava a cabeça e voava ao lado. Quando o povo da seita cadáver viu Wang Lin sair, eles não prestaram mais atenção nele. O jovem de preto nem olhou para Wang Lin, ele apenas olhou para o velho de vermelho,
E seus e sim estavam cheios de ganância. Devo ter o corpo e a alma de origem deste antigo cultivador. Wang Lin voou pelo vazio e viu cultivadores demais. Esses cultivadores estavam todos em pequenos grupos de 3 a 5. Alguns estavam sozinhos, como se estivessem procurando algo. Wang Lin também viu alguns dos antigos cultivadores do Mar de Sangue de Tuosen, e todos eles estavam cercados por uma grande quantidade de cultivadores. Cada vez que Wang Lin se aproximava, ele era parado, assim como na seita do corpo. Embora parecessem educados, se Wang Lin desse mais um passo, teria havido conflito. A expressão de Wang Lin era calma, mas havia desdém em seus olhos. Cada vez que se deparava com tal situação, ele decidia partir. A tentação dos antigos refinadores de que é suficiente para encher algumas pessoas de ganância. Há um preço a pagar para obter os métodos de cultivo e feitiços desses antigos cultivadores. Embora todos esses cultivadores antigos tivessem vários níveis de cultivo, todos eles tinham feitiços poderosos. Frequentemente, apenas um deles tinha poder suficiente para matar vários dos cultivadores que lutavam contra eles. Todos os antigos cultivadores que Wang Lin viu eram os fracos do Mar de Sangue. Wang Lin ainda não tinha visto nenhum dos antigos cultivadores fortes. Eu me pergunto para onde o mestre Flamespark e aqueles poderosos cultivadores da seita cadáver foram. Wang Lin espalhou seu sentido divino e olhou. Esse vazio era grande demais para ele cobrir com seu sentido divino. No 8º dia, Wang Lin parou de repente e olhou para frente. Ele viu uma luz vermelha de sangue aparecer de repente no vazio à distância. Houve também um estrondo estrondoso quando a luz do sangue se espalhou. Ele se espalhou por um período de tempo, desconhecido antes de aparecer diante dos olhos de Wang Lin. Olhando para trás, a luz do sangue já havia se afastado ainda mais. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele partiu e se teletransportou para onde a ondulação veio. Esta ondulação de sangue causou uma poderosa flutuação de energia de origem. Somente um cultivador muito poderoso poderia causar um choque quase tão poderoso. O rosto do mestre Flamespark estava pálido enquanto ele olhava para um velho de vermelho. Este velho estava completamente vermelho, até seus olhos estavam vermelhos. No entanto, não havia nenhuma sensação de loucura, apenas uma calma fria. Flutuações de feitiço ondularam em torno dos dois e ambos recuaram, mas não disseram uma palavra. O velho de vermelho agitou as mangas e um mar de sangue apareceu. O mar de sangue se transformou em um dragão e avançou contra o mestre Flamespark com um rugido. No momento em que o dragão apareceu, ele criou mais 8 cabeças, transformando-se em um dragão de sangue de 9 cabeças. Ele soltou um rugido de sacudir o céu e se aproximou do Master Flamespark. Esse truque de novo. Master Flamespark recuou rapidamente quando suas mãos formaram um selo e ele bateu na testa. Uma conta queimando apareceu entre suas sobrancelhas. Com a ponta do dedo, a conta se transformou em um mar de chamas que voou em direção ao dragão de 9 cabeças. Enquanto os estrondos estrondosos ecoavam, o velho de vermelho avançou. Ele se moveu como um raio através do dragão de sangue e do mar de chamas para chegar antes do Master Flamespark. Ele então ergueu a mão direita e bateu, impiedosamente no chão. Master Flamespark já estava de guarda. Ele recuou mais uma vez e cuspiu algo. Foi um pequeno fragmento que cresceu rapidamente. Era um fragmento do reino celestial. Houve um grande estrondo quando o velho com a mão vermelha pousou no fragmento e foi empurrado para trás. Ele então olhou friamente para Master Flamespark e suas mãos formaram um selo. Ele acenou com a mão e revelou uma expressão assustadora. Inúmeras bolhas de sangue incharam em seu rosto. Essa visão foi tão chocante que fez seu coração gelar. Mestre Flamespark já estava lutando contra este antigo cultivador há um dia, mas eles ainda estavam em um impasse. Vendo a pele do outro mudar repentinamente assim, Master Flamespark ficou um pouco chocado e imediatamente ficou em guarda. Sua mão direita alcançou a esquiva, e uma rachadura apareceu e um ventilador voou para fora. Este leque era totalmente branco, como se fosse feito de jade. No momento em que o leque apareceu, todas as bolhas de sangue do velho quebraram e ele ficou coberto de sangue. Ele lançou um rugido bestial e seu corpo imediatamente inchou. As veias de seu corpo incharam e o velho não parecia mais humano. Seu corpo tremulou e imediatamente atacou o Master Flamespark. Master Flamespark recuou e estava prestes a usar o ventilador quando parou de repente. Ele revelou uma expressão respeitosa e depois afastou o leque.
Uma mão velha silenciosamente apareceu diante do velho incômodo. O dedo indicador da mão apontou suavemente para frente. Esse ponto casual fez parecer que o velho de vermelho havia colidido com ele sozinho. O dedo pousou entre as sobrancelhas do velho. O corpo do velho estremeceu, o dedo perfurou o crânio do velho como se estivesse cutucando um pedaço de papel. O velho de cabeça vermelha explodiu em uma luz de sangue que se espalhou como um louco em todas as direções. Até seu corpo desabou. Um velho vestido de preto saiu do vazio. Sua expressão foi calma quando ele saiu e revelou um toque de melancolia. Não achei que ele estivesse realmente se escondendo aqui. Mestre, Flamespark tinha uma expressão respeitosa e disse, saudações, exaltado. O velho de preto franziu a testa e murmurou para si mesmo, um movimento tão grande nem consegue fazê-lo aparecer. Qual é exatamente o seu objetivo? Exaltado. Fora do planeta Suzaku antes, aquele tesouro. Aquelas palavras. Mestre Flamespark não concordou em vir aqui, mas era a ordem desta pessoa, então ele não tinha o poder de o recusar. Neste momento, ele vagamente apontou aquela existência aterrorizante. O velho ponderou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele balançou a cabeça e soltou um suspiro. Mestre Uji, o que exatamente você está tentando fazer? Ao mesmo tempo, dentro do mar azul no grande pilar de pedra, Tu-sen se levantou. Ele olhou para o céu vermelho sangue e revelou um sorriso feroz. Eu posso matar o suficiente desta vez. Com uma risada louca, Tu-sen deu um passo e estendeu a mão direita para rasgar o céu. Uma grande fenda apareceu vermelha no mar de sangue, e o que havia do lado de fora era o vazio onde a maioria dos cultivadores estava localizada. Havia centenas de cultivadores sentados no fundo do mar de sangue. Todos eles abriram os olhos e voaram para o alto. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1130. 8 Reis da Seita do Cadáver. Capítulo 1130. 8 Reis da Seita do Cadáver. Enquanto a risada de Tu-sen ecoava, o mundo inteiro mudou de cor. O interminável mar de sangue começou a se enfurecer e a lançar rugidos raivosos. O cabelo ruivo de Tu-sen esvoaçou enquanto ele rasgava o céu mais uma vez com um sorriso feroz. A fenda no céu foi aberta, tornando-se várias vezes maior. À primeira vista, parecia percorrer todo o céu. Era como um pedaço de pano sendo rasgado ao meio e dividido em duas partes. Nesse instante, os cultivadores no mar de sangue avançaram para o céu. Sob o comando de Tu-sen, eles entraram na fenda e entraram no vazio. A mão direita de Tu-sen se esticou para trás e o mar de sangue soltou um rugido de sacudir o céu. Foi como se uma força inimaginável tivesse aparecido, e o mar infinito de sangue subiu no ar e disparou em direção à fenda no céu. Conforme o mar de sangue se movia, ele se transformou em um enorme dragão de sangue antigo que era grande o suficiente para cobrir o céu. Ele correu para a fenda com os antigos cultivadores. Quando uma grande quantidade de antigos cultivadores investiu contra o vazio, um banho de sangue começou. Tudo isso por causa de uma coisa que Tu-sen disse quando eles saíram da fenda. Eu quero que esta terra do Deus antigo seja preenchida com a fragrância de sangue. Nenhum desses cultivadores antigos era fraco, mas todos eles tinham os selos de Tu-sen dentro deles, então eles não podiam exibir todo o seu poder. Afinal, Tu-sen tinha vários selos que precisavam ser transferidos para esses cultivadores. Frequentemente, vários cultivadores eram necessários para uma vedação, e muitos não podiam suportar uma vedação por conta própria. No entanto, nos últimos 1000 anos ou mais, as focas enfraqueceram constantemente. Tu-sen estava cobrindo cada vez mais rápido, então as focas em seu corpo enfraqueceram. Junto com isso, os selos que ele colocou nos antigos cultivadores também enfraqueceram. Como resultado, eles eram muito mais poderosos do que na primeira vez que o Anglin veio aqui. O vazio foi preenchido com as sombras vermelhas. Os antigos cultivadores que saíram do mar de sangue eram como dragões saindo do mar. Seus olhos estavam cheios de sede de sangue e calma absoluta. Eles começaram uma matança no vazio de acordo com a ordem de Tu-sen. Enquanto eles encontrassem um cultivador, não importa de que lado eles eram todos presas dos antigos cultivadores de mantos vermelhos. Se fossem apenas eles, seria impossível começar um banho de sangue no vazio cheio de cultivadores. No entanto, o dragão de sangue tinha feitiços de destruição da terra, e sua aparência fazia com que o vazio fosse preenchido com uma pressão ilimitada.
O grande corpo do dragão de sangue tinha 30.000 metros de comprimento e era muito majestoso. Se um estivesse muito perto, eles tremeriam só de olhar para ele. Os cultivadores eram como formigas. Enquanto o dragão de sangue rugia, ele se movia através do vazio. Cada vez que se movia, a luz de sangue piscava e iluminava o vazio enquanto estrondos sônicos ecoavam. Ele não precisava usar nenhum feitiço, já que se movia a uma velocidade inimaginável e todos os cultivadores antes dele simplesmente morreriam. Neste momento, um grupo de cultivadores da seita cadáver estava sitiando um antigo cultivador de manto vermelho quando uma monstruosa luz vermelha apareceu à distância. Antes que alguém pudesse reagir, uma rajada de vento fez com que esses cultivadores ficassem estáveis e cambaleassem alguns passos para trás. Nesse momento, uma cabeça gigante de dragão vermelho apareceu no horizonte. Ninguém podia ver claramente seu rosto, porque era muito rápido. No momento em que as pupilas desses cultivadores encolheram, a cabeça gigante chegou. Os cultivadores à frente não puderam nem se esquivar antes que a cabeça do dragão se chocasse contra eles. De repente, eles se sentiram como se tivessem sido atingidos por um planeta de cultivo e seus corpos explodiram em uma pilha de carne. Então eles explodiram mais uma vez em uma névoa de sangue. Nem mesmo suas almas de origem foram capazes de escapar e foram puxadas para o dragão de sangue por uma força misteriosa. Os cultivadores restantes estavam prestes a se esquivar, mas a luz do sangue encheu sua visão. A cabeça do dragão gigante passou por eles e, ao mesmo tempo, o corpo gigante do dragão apareceu diante dos olhos de todos os cultivadores. Esta foi a última coisa que viram em suas vidas. Conforme o corpo do dragão passou, todos os cultivadores da área morreram. Embora tudo isso pareça lento, levou apenas 3 respirações de tempo. O estrondo sônico que ficou atrás do dragão só chegou depois que esta área foi preenchida com névoa de sangue. Não eram apenas os cultivadores da seita cadáver, nenhum dos cultivadores que encontraram o dragão de sangue sobreviveu. Seus corpos todos entraram em colapso, e suas almas de origem foram absorvidas pelo dragão de sangue. O dragão de sangue varreu a borda do vazio a uma velocidade inimaginável. Mais de 1000 cultivadores já morreram para isso. Seu corpo era mais de 100.000 pés e deu fora uma pressão chocante. Ele ponderou um pouco antes de soltar um rugido e atacar a área interna. Foi tão rápido, você só podia ver um flash de luz de sangue, mas era impossível ver claramente o dragão. Nas profundezas do vazio, os 8 reis da seita cadáver estavam voando através do vazio como 8 raios de luz. Eles estavam perseguindo 4 cultivadores antigos. Por mais que tentassem escapar, não conseguiam escapar da perseguição dessas 8 pessoas. Todos os 8 reis da seita cadáver pareciam ter idades variadas, mas, sem exceção, todos eles tinham expressões frias e seus rostos estavam mortalmente pálidos, como se fossem pessoas mortas. No entanto, o poder que eles revelaram foi de abalar o céu G. Ao longo do caminho, os 8 não se separaram. Sempre que eles encontravam cultivadores antigos, eles eram imediatamente selados e capturados por 8 deles. Agora, os 4 antigos cultivadores que estavam escapando não correram por muito tempo antes que seus corpos começassem a se contorcer e desacelerar. No final, um dos 8 reis balançou as mangas e estava prestes a recolher esses 4 antigos cultivadores. No entanto, apenas neste momento, uma luz vermelho sangue cobriu o vazio. Suas expressões mudaram imediatamente e eles olharam para cima. Com seus níveis de cultivo, eles naturalmente viram um gigante dragão de sangue vindo em sua direção. Este dragão de sangue era muito grande, mesmo para essas 8 pessoas, e suas pupilas encolheram quando o viram. Um velho de cabelos roxos gritou rapidamente: defina a 4ª formação de cadáver. Os 8 deles não hesitaram em disser e formar um selo. Os 8 se moveram ao mesmo tempo e uma energia fria apareceu de repente. Essa energia fria aumentou loucamente e rapidamente formou um pedaço de gelo negro. O cristal de gelo cresceu e cresceu, e em um piscar de olhos, ele se transformou em um gigante de gelo com mais de 300 metros de altura. No momento em que o gigante tomou forma, as 8 pessoas dentro do abdômen se moveram de repente. Uma pessoa ficou no abdômen, uma foi para o braço esquerdo, uma foi para o braço direito. 2 foram para as pernas, uma foi para o peito e as 2 últimas foram para a cabeça para se tornarem os olhos do gigante. Nesse instante, os olhos do gigante lançaram uma luz fantasmagórica como se ele tivesse acordado. Um poder indescritível irrompeu deste gigante. Neste momento,
O dragão de sangue subiu através do vazio e se chocou diretamente com o gigante de gelo. Rumble, rumble, rumble. Um som de tremer o céu ecoou neste lugar como centro e chocou todos os cultivadores aqui. Nesse momento, todos os cultivadores dentro do vazio sentiram essa vibração e olharam para ela com olhares aterrorizados. O dragão de sangue e o gigante de gelo colidiram. O gigante de gelo abriu os braços e segurou a boca do dragão. O gigante do gelo foi forçado a recuar mais de 10.000 pés. Sons de estouro ecoaram e grandes quantidades de rachaduras apareceram no gigante de gelo. As duas pessoas nos braços tossiram sangue, mas suas expressões tornaram-se ainda mais ferozes. Soltando um rugido, a perna direita do gigante do gelo deu um passo para trás e uma grande quantidade de gelo caiu. No entanto, a perna não desabou, impediu completamente o dragão de empurrá-lo mais para trás. No momento em que todas as 8 pessoas lá dentro formaram uma vedação e soltaram um remo, uma força poderosa saiu do gigante de gelo. O gigante de gelo agarrou a cabeça do dragão e impiedosamente a jogou para o lado. O dragão de sangue soltou um rugido assim que foi lançado. No entanto, o dragão não parou, ele apontou a cauda diretamente para o gigante de gelo. Um estrondo estrondoso ecoou mais uma vez e ainda mais rachaduras apareceram no gigante de gelo. O dragão de sangue acenou com a cabeça. Mesmo a uma distância tão curta, ele ainda foi capaz de atingir a mesma velocidade de antes. Ele avançou e se chocou contra o gigante do gelo. Os estrondos que sacudiram o céu continuaram e ainda mais gelo caiu. As expressões das 8 pessoas lá dentro ficaram ainda mais sombrias. Exatamente neste momento, os olhos do velho no abdômen lançaram um brilho fantasmagórico e ele gritou: "Defina a terceira formação de cúspide." Sua voz ecoou dentro do gigante de gelo e entrou nos ouvidos dos 7 cultivadores restantes. Nesse exato momento, o dragão de sangue se chocou contra o gigante de gelo novamente e o gigante de gelo voou para trás como uma pipa com uma corda quebrada. A cabeça do dragão estava uma bagunça. Era óbvio que essas colisões contínuas eram difíceis até para ele suportar. No entanto, os olhos do dragão feroz estavam vermelhos e ele atacou mais uma vez. Era como se ele não desistisse até que este gigante de gelo desmoronasse. O gigante de gelo que foi jogado para trás cruzou os braços e dobrou os joelhos de modo que todo o seu corpo ficasse como uma bola. O gelo se fundiu rapidamente e levou apenas um instante para se transformar da 4ª formação do cadáver na 3ª formação do cadáver. O que apareceu antes do dragão de sangue não era mais o gigante de gelo, mas uma bola gigante de gelo. O que era assustador eram as incontáveis arestas afiadas que apareceram na bola de gelo. Eles emitiam um brilho azul escuro e pareciam conter um veneno poderoso. Nesse momento, Wang Lin tinha uma expressão sombria enquanto se movia no vazio. Havia 3 cultivadores antigos em vermelho com olhares frios o perseguindo.